CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Apresentação: Antônio Lupi. Guarani, Chapecoense. Olá, boa tarde, são 3 horas e 5 minutos, a partir de agora aqui na CBN Campinas, mais uma edição do Futebol Globo CBN, Série B do Campeonato Brasileiro, hoje dia 17 de agosto de 2024, uma data triste, né, para todos nós comunicadores, com a morte de Silvio Santos aos 93 anos que nos deixou. Mas como o próprio Silvio Santos falava em uma de suas músicas, da vida não se leva a nada, vamos sorrir e cantar. E por isso nós estamos aqui para levar até você muita informação, porque o Guarani entra em campo para enfrentar a Chapecoense daqui a pouquinho, às 3h30 da tarde, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bugre, que é o lanterna da competição, mas vem de um resultado positivo, uma vitória jogando em casa. Já a Chapecoense vive um momento conturbado. Perdeu na última rodada para o Ituano, que até então estava bem mal das pernas. Por isso, é jogo decisivo para Chapecoense e para Guarani na Arena Condá. E aqui na CBN você não perde nenhum detalhe da partida. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Enquanto a bola não rola, você fica por dentro das principais informações do Guarani, que vai em busca da primeira vitória como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. E quem traz todas as informações do Bugre é a repórter Adriana Almeida. Tudo bem, Dri? Ótima tarde para você e um bom trabalho. Boa tarde, Lupi. Forte abraço para você e também para a audiência qualificada da CBN. O Guarani, que você bem disse, né? Vem de vitória e, na verdade, vem de um bom momento na Série B. Dos últimos 9 pontos disputados, 6 conquistados. 2 das 3 vitórias que o time tem em todas as 20 rodadas da competição aconteceram nesse período. Por isso, expectativa de ascensão. Mas, por outro lado, o time ainda é lanterna, ainda está a 8 pontos de sair dessa incômoda zona de rebaixamento, nas probabilidades mais de 90% de chance. Mas o torcedor que vem assistindo a esse Guarani de Alan Al vem mostrando esperança em dias melhores, em um final de 2024 de alegria com a manutenção na Série B. Desfalques do Bugre: Matheus Salustiano e Luan Dias estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Mas, por outro lado, o volante Gabriel Bispo volta ao meio-campo alviverde, que tem outra novidade. No lugar do Luan Dias, não foi volante, não. Marlon é quem vai ocupar a posição do meia suspenso do Guarani. E no setor defensivo, Léo Santos ocupa a vaga do Matheus Salustiano. Adriana Almeida com as informações do Guarani, que é o último colocado da Série B, 14 pontos conquistados em 20 jogos disputados, 3 vitórias, 5 empates
e 12 derrotas, situação delicadíssima do Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro. E a Chape, a Chapecoense, a dona da casa, que também vive um momento conturbado na temporada e também na Série B do Campeonato Brasileiro. Como é que o time Condá vem para enfrentar o Guarani, Dri? Vem com mudanças e com estreia, né? Estreia em casa, o Tcheco é a novidade no comando técnico, jogou a primeira partida fora de casa contra o Ituano em mais uma derrota da Chape por 2-1, mas agora estreia diante do torcedor. A Chape, que também está na zona de rebaixamento, na rodada passada perdeu para um adversário direto que também está na zona, o Ituano, e hoje o Tcheco deve até mudar o esquema tático para o 3-5-2, estreia do atacante Neilton, mas por outro lado, desfalques. Goleiro Matheus Cavicchioli tá com uma lesão na panturrilha. O zagueiro Bruno Leonardo tá suspenso. O lateral esquerdo Felipe Vieira tem uma lesão no ligamento do joelho. Tcheco com alguns problemas aí para escalar a Chape, Lupi. Problemas pro Tcheco, que faz a primeira partida na Arena Condá. Ele que recentemente colocou o Paraná Clube novamente na elite do futebol paranaense. A Chapecoense é o 18º na tabela de classificação, tem 19 pontos em 20 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Quem vai acompanhar todos os detalhes do jogo, as movimentações, as mudanças táticas das duas equipes é o nosso comentarista Gabriel Castro. Gabi Castro, boa tarde pra você e o que esperar desse jogo? Bom trabalho. Boa tarde para você, Antônio Lupi, Marco Guarizo, Adriano Almeida e amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Apesar das equipes estarem separadas na tabela de classificação por 5 pontos, nós podemos analisar de uma outra maneira. O Guarani num viés de alta, já que nos últimos 6 jogos, fazendo este recorte, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, já é uma equipe mais equilibrada em relação a boa parte do primeiro turno. É verdade que tem que superar os desfalques, não tem o Matheus Salustiano, que encaixou como uma luva no sistema defensivo do Guarani, junto com o Douglas Bacelar. Entra o Léo Santos, última rodada que o Léo atuou foi na derrota do Guarani para o Goiás no Brinco de Ouro, naquele jogo pouco comum, porque o Bugre estava com 1 a mais, vencia até os 37 quando fez o gol e depois sofreu 2 gols no final da partida. Tem uma nova chance, então, de fazer uma boa exibição e colocar um problema aí pro técnico Alan Al. E a outra questão, pra gente poder analisar e observar muito bem é, Guarani não tem o Lua Dias, outro jogador que vem neste viés de alta, tomou a titularidade, tem sido importante no meio-campo do Guarani, hoje está suspenso. E aí entra o Marlon. E hoje o Marlon, ele tem a possibilidade, na minha visão, de fazer a primeira boa partida com a camisa do Guarani. Até então, foram 23 jogos que ele defendeu o Bugre e eu não vi uma partida consistente do Marlon. Hoje ele carrega essa responsabilidade de ser um meio articulador. Não sei se é tanto a dele, mas o técnico Alan Al confia então no Marlon para ser esse articulador, para a bola chegar com qualidade ao Ayrton, que foi muito bem na última rodada, ao João Vitor, que não tem jogado tão bem, e ao Caio Dantas, que é aquele jogador referência, é o artilheiro da equipe, vem numa boa fase, é participativo, se a bola não vem até ele, ele vem buscar jogo. Então o Marlon tem uma ótima oportunidade de ser esse condutor do Guarani. E se o Bugre tá neste viés de alta, se nos últimos 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, a Chape vem no viés de baixa. Porque até então são 4 derrotas e 2 empates. A Chape não vence a 6 jogos. Entrou na zona de rebaixamento, já é a antepenúltima colocada. Na última rodada perdeu um confronto direto diante do Ituano. Então existe essa pressão, carrega essa carga para o jogo de hoje. Algo que o Guarani pode aproveitar, porque certamente o relógio vai atuar a favor do Guarani. For passando o tempo, a pressão na Arena Condá, que não está tão cheia, já estamos com imagens, pode favorecer a equipe do Guarani para conquistar a primeira vitória longe de casa, viu, Lupe? Boa, Gabi Castro, que vai acompanhar tudo o que acontece na partida entre Chapecoense e Guarani. Daqui a pouquinho a bola rola às 3h30 da tarde. Quem vai trazer todas as emoções da partida é ele, um dos maiores imitadores do Silvio Santos, Marco Guarizo. Uma excelente tarde para você e bom trabalho. Marco Guarizo. Olá, boa tarde. Aê. Boa tarde, Antônio Lupi.
A nossa homenagem com muita dor no coração, né? Boa tarde pra você, Lupe. Boa tarde a todos nossos ouvintes aqui da CBN Campinas. 30 graus em Chapecó, hein? Geralmente o frio é um dos adversários dos times que vão a Santa Catarina. Não é o caso hoje, como disse o Gabi Castro, por enquanto a Arena Condá está vazia, até porque o pessoal deve estar se hidratando do lado de fora, mas também não tem uma expectativa de grande público, não. E isso é importante para o Guarani, já que equilibra um pouquinho mais as ações, né? O Bugre, que está nessa franca recuperação, podemos dizer assim, esses números que a Adriana Almeida trouxe, expectativa de um grande jogo, expectativa de um jogo pegado como a Série B sempre é. Aqui na CBN a gente vai trazer todos os detalhes, Lupi. Boa, Marco Guarizo, que vai trazer todas as emoções da partida. É o seguinte, você pode participar da jornada do Futebol Globo CBN de Guarani e Chapecoense e Guarani. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070. Código de área 19 o DDD 991869070. Eu estou esperando a sua participação, torcedor do Bugre. Pode mandar mensagem, pode falar sobre o desempenho da equipe, o que você espera e outros assuntos também sobre a morte do Silvio Santos, tudo bem? Ô Lupe, quero deixar registrado um abraço pro Carlos Cabela também, que estaria no jogo hoje, por um motivo de saúde na família não está aqui, mas que fique tudo bem, bom restabelecimento. É verdade, força aí pro Cabela, era pra estar aqui, mas infelizmente teve um problema bem destacado pelo Marco Guarizo, que é o nosso 12º jogador e foi acionado, está pronto, preparado, mesmo com toda a noitada que teve ontem à noite pelas ruas e avenidas da cidade de Campinas. E você então pode participar conosco, 991869070. Série B do Campeonato Brasileiro, a rodada começou ontem. Alguns jogos aí, na verdade eu tô enrolando aqui porque eu perdi a rodada, hein? Que beleza. Vamos lá, o Operário, na quinta-feira a rodada começou, perdeu em casa pro Ituano, hein? O Ituano fez 2-1 no Operário em pleno Germano Krieger. A Ponte Preta ontem em casa ficou no empate com o Goiás em 1-1. O Vila Nova jogou no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga em Goiânia e venceu o Sport por 2-0. E o Novo Horizontino ficou no empate em 1-1 com o América Mineiro em Novo Horizonte. Hoje, além de Chapecoense e Guarani, nós temos o confronto entre Santos e Avaí, às 4 horas da tarde na Vila Belmiro. Temos também mais tarde, às 5 horas, Ceará e Mirassol. Amazonas e CRB se enfrentam às 6 da noite. E amanhã, o fechamento da rodada, com Brusque e Coritiba, às 4 da tarde, em Santa Catarina. E em Ribeirão Preto, o Botafogo encara o Paysandu às 6:30 da noite. Tudo isso você vai ficar por dentro aqui da CBN e também vamos ficar bem atentos à Série A, porque tem jogos interessantes na 23ª rodada. Hoje, às 4 da tarde, tem Grêmio e Bahia. Também às 4 horas tem Atlético Mineiro e Cuiabá. Um pouquinho mais tarde tem Bragantino e Fortaleza. E aqui, com transmissão da CBN, tem Fluminense e Corinthians às 9 horas da noite. São 3 horas e 16 minutos, a gente faz uma pausa e daqui a pouco a gente vem com a ficha técnica completa do duelo de Chapecoense e Guarani que você acompanha aqui no Futebol Globo CBN. Pode ligar, porque aqui tem jogo. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito.
vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Para garantir a segurança e o conforto do seu veículo e da sua família, você já sabe que pode confiar na Monroe Amortecedores e na Monroe Axios. São produtos de alta qualidade e excelência. E agora, você também pode ter orgulho em apoiar uma marca que vai além deste compromisso com a excelência automotiva. A Monroe não foi apenas pioneira inventando o amortecedor e evoluindo seus produtos, mas também está fazendo a diferença na educação do nosso país junto com o Instituto Ayrton Senna. Ao adquirir produtos Monroe e Monroe Axios, não apenas você está investindo na segurança do seu carro, mas também está contribuindo diretamente para o futuro de milhares de estudantes brasileiros. Uma parte das vendas é revertida para o Instituto Ayrton Senna, ampliando as oportunidades de aprendizado e crescimento para as futuras gerações. Juntos, podemos impulsionar um futuro brilhante e promissor para todos os brasileiros. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani, Chapecoense. São 15 horas e 20 minutos, estamos de volta com o Futebol Globo CBN. Daqui a pouquinho, em 3h30 da tarde, atenção pro horário, não vai ficar igual o Guarizo, confuso. 3h30, a bola rola na Arena Condá, ou seja, 10 minutos pro início da partida entre Chapecoense e Guarani. Antes das escalações, deixa eu pegar uma pincelada aqui do Gabi Castro, porque as duas equipes, elas estão com um fato novo. O Guarani um pouquinho mais velho, né, esse fato novo, que é a chegada do Alan Al, a mudança no comando técnico. A Chape, ela perdeu Humberto Louser pro Atlético Goianiense e teve como solução a busca pelo Tcheco, que estava afastado e vivendo um momento conturbado, mesmo com o bom trabalho que ele fez no Paraná. Você acha que esse fato novo no Guarani vai dar certo e na Chapecoense era o nome ideal? O Guarani, ele já estava num processo de melhora, né? Com o Pintado em termos de rendimento, uma leve tendência, mas em resultado não. Com o Marcelo Cordeiro conquistou a vitória, tanto é que quando venceu no estádio Brinco de Ouro, se você pegasse as redes sociais do Bugre, era lá, não precisa, vamos continuar com o Marcelo Cordeiro, sempre quando ele entra, o clima do vestiário muda, o astral, a postura da equipe. Mesmo assim, a diretoria bancou, já estava contratado, e a gente viu essa postura do Guarani, principalmente na última rodada. Contra o Ceará não foi tão bem assim, saiu derrotado, mas contra o Brusque sim, né? O Guarani se impôs, venceu aquele jogo só por 1-0 e na última rodada por 2-0 com mais autoridade. Então, de fato, com o Alan Al, a postura do Guarani dentro do estádio Brinco de Ouro, nessa estreia do treinador, ou reestreia nesta segunda passagem, ela foi positiva. O que o Guarani precisa na situação atual é ter esta postura longe do Brinco de Ouro. É difícil? Claro que é. Se fosse fácil, o Guarani não estava na lanterna, não era o último colocado. Mas existe essa necessidade. Por isso, o técnico Alan Al foi contratado para tirar o clube desta situação. E para tirar desta situação, precisa vencer os duelos fora de casa. Hoje, um confronto direto contra a Chapecoense. Não ultrapassa o adversário na tabela de classificação, não deixa a lanterna, mas de fato é uma vitória importante para dar moral. A primeira vitória longe de casa, a primeira do técnico
Alan Al, a segunda vitória consecutiva que ainda não aconteceu na Série B. Então o Guarani precisa disso. E a Chapecoense recorreu ao Tcheco, derrotado na estreia contra o Ituano fora de casa, vem pressionado também, ex-jogador, é experiente, então passou aí por um longo caminho no futebol, acompanha se vai conseguir tirar a Chapecoense também deste caminho e trocar o pneu com o carro andando, porque jogadores estão chegando, hoje tem a estreia do Neilton do lado da Chape, outros jogadores estão chegando também quando a gente acompanha as notícias da Chapecoense. Então, de fato, os dois clubes com treinadores recentes e precisando do resultado urgente. São 3 horas e 23 minutos, um rápido intervalo, daqui a pouco a ficha técnica e Marco Guarizo em definitivo vem para trazer as emoções de Chapecoense e Guarani. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Para garantir a segurança e o conforto do seu veículo e da sua família, você já sabe que pode confiar na Monroe Amortecedores e na Monroe Axios. São produtos de alta qualidade e excelência. E agora, você também pode ter orgulho em apoiar uma marca que vai além deste compromisso com a excelência automotiva. A Monroe não foi apenas pioneira inventando o amortecedor e evoluindo seus produtos, mas também está fazendo a diferença na educação do nosso país junto com o Instituto Ayrton Senna. Ao adquirir produtos Monroe e Monroe Axios, não apenas você está investindo na segurança do seu carro, mas também está contribuindo diretamente para o futuro de milhares de estudantes brasileiros. Uma parte das vendas é revertida para o Instituto Ayrton Senna, ampliando as oportunidades de aprendizado e crescimento para as futuras gerações. Juntos, podemos impulsionar um futuro brilhante e promissor para todos os brasileiros. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Futebol Globo CBN. Guarani, Chapecoense. 3 horas e 25 minutos, Futebol Globo CBN de volta aqui na CBN Campinas. Adriana Almeida, o Guarani tá definido? Sim. E a Chape? Escaladíssima. Então vamos com a ficha técnica do jogo. Guarani. É o bugre do técnico Alan Al em campo com 89 Vladimir, 28 Pacheco, 3 Léo Santos, 23 Douglas Bacelar e 17 Jefferson. 33 Gabriel Bispo, 18 Matheus Bueno, 8 Marlon, 19 João Vitor, 30 Ayrton e 99 Caio Dantas. Repeteco Alviverde, 89 Vladimir, 28 Pacheco, 3 Léo Santos, 23 Douglas, 17 Jefferson, 33 Bispo, 18 Matheus Bueno, 8 Marlon, 19 João Vitor, 30 Ayrton, 99 Caio Dantas. No banco, 31 Douglas Borges, 2 Heitor, 12 Lucas Araújo, 15 René Santos, 5 Anderson Leite, 21 Lucas Araújo, 77 Marlon Maranhão, 20 Reinaldo e 7 Lucas Paraíso. Chapecoense. A Chape do técnico tcheco, em campo com 1, Gasparotto, 3, Doma, 32, Jonathan, 18, Cauã, 35, Foguinho, 99, Carvalheira, 8, Marlone, 11, Marcelo Júnior, 7, Marcinho, 77, Neilton e 9, Perotti. Repeteco da Chape, 1, Gasparotto, 3, Doma, 32, Jonathan, 18, Cauã, 35, Foguinho, 99, Carvalheira, 8, Marlone, 11, Marcelo, 7, Marcinho, 77, Neilton e 9, Perotti. No banco, 12, Léo Vieira, 4, João Paulo, 57, JP Galvão, 98, Mailton, 6, Mancha, 79, Marcelinho, 5, Auremir, 71, Rafinha, 10, Giovanni Augusto, 30, Tomás, 37, Ítalo e 87, Mário Sérgio. A arbitragem do jogo. Lucas Paulo Torezin é o dono do apito, seus assistentes, Aniquese Gomes de Sá e Vitor Hugo Imazu dos Santos. No VAR, Douglas Schwember da Silva. Esse aí é um trava-língua do VAR, né?
Espero que não seja acionado para a gente evitar o nome dele. São 3h27, 28 minutos. 2 minutos para a bola rolar, mas antes de Marco Guarizo, o Gabi Castro vem com o comentário do jogo. O comentário do jogo. E fica aquela expectativa, né, Antônio Lupe e amigos que estão nos acompanhando. Qual é o Guarani que vai entrar em campo? Da última rodada contra o Vila Nova, que fez a marcação-pressão, que conseguiu 2 gols no final do primeiro tempo, que soube controlar o adversário, soube controlar a bola, ou aquele adversário do primeiro turno em que mal conseguiu chegar ao ataque, em que não conseguiu utilizar as beiradas. Eu acho que o técnico Alan Al vai formando uma equipe, a gente já sabe a formação do Guarani, as 2 laterais com o Pacheco e também com o Jefferson, a manutenção e a volta do Gabriel Bispo como um primeiro volante, com o Matheus Bueno sendo este homem de articulação, de saída de bola, dando qualidade para o passe, fazendo lançamentos, mas a gente precisa ter um Matheus Bueno querendo essa posse de bola e ligado. O Matheus Bueno querendo o jogo é um jogador importante, até porque hoje não tem o Lua Dias, que é um parceiro dele. Quando ele olha pra frente e sabe que tem essa qualidade no passe, é melhor. Hoje joga o Marlon, que é um jogador que tem um pouco mais de velocidade, mas que precisa ser um armador para esticar essa bola. Ayrton foi muito bem contra o Vila Nova, é um jogador que tá com moral renovada, precisa continuar. Hoje, início de jogo, eu já daria a bola pro Ayrton na velocidade, que é um jogador que deve estar com confiança, e aos poucos ir colocando o João Vitor em campo também, que é um jogador importante pro Guarani, que o técnico Alan Al elogiou bastante o atleta, o Marcelo Cordeiro elogiou também bastante o atleta, ele é importante, mas nas últimas rodadas não tem rendido tanto. E esperar o Caio Dantas 100% fisicamente para poder contribuir. Acho que o Guarani hoje tem uma boa oportunidade neste viés de alta que eu citei há pouco, diante de uma Chapecoense que não vence as 6 partidas. Precisa explorar esse mau momento da Chape para poder conquistar a primeira vitória longe de Campinas. E que momento bonito, 1 minuto de silêncio na Arena Condá em homenagem ao grande comunicador Silvio Santos, que hoje nos deixou aos 93 anos. Tá tudo pronto, a bola vai rolar na Arena Condá e Marco Guarizo chega para dar o recado aqui na CBN Campinas, Guarizão. Marco Guarizo. Um grande abraço para você sintonizado aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Guarani todo de branco atacando nesse primeiro tempo à esquerda do seu rádio, que seria o gol do placar do Brinco de Ouro. Chapecoense todo de verde atacando para a direita do seu rádio, o que seria o gol do portão principal do Brinco de Ouro. Tudo pronto na Arena Condá. Vai rolar a bola aqui na CBN, você não vai perder nenhum detalhe do Campeonato Brasileiro da Série B. É o duelo de verdes, é o duelo de índios, é todo mundo tentando subir na tabela de classificação. Apita o árbitro, rola a bola, a bola rola. Chapecoense, Guarani. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente. Saída do Guarani, bola do lado esquerdo, Léo Santos tentando ligar a jogada com a Ayrton, chega trabalhando ali, tentando correr para ficar com essa bola na frente. O jogador Marcelo Júnior, arbitragem para o jogo, marca apenas um arremesso lateral para o Guarani depois da disputa ali entre os 2 atletas à esquerda do campo de defesa do Bugre. Vai para a cobrança do arremesso lateral o Jefferson, se aproxima Matheus Bueno, recebe a bola, Jefferson tenta a devolução, chega a marcação ali do Foguinho, a bola vai para fora mais uma vez. Começa o jogo com bastantes arremessos laterais nesse primeiro minuto de jogo na Arena Condá. Gramado em condições razoáveis, perto da área, bem ruim, mas bem verdinho. Público razoável na Arena Condá nesta tarde de sábado. Vem a Chape tentando chegar com o Perotti do lado esquerdo do campo de ataque. Léo Santos chuta para onde o nariz aponta e ele aponta para a lateral. Já cobrado pelo Marcelo Júnior. Marlone está esperando pela bola ali próximo da entrada da área. Chapecoense vai trabalhando curtinho. Marcelo fica com ela, devolve para o Perotti, sai da área. Tem que recomeçar o jogo lá no campo de defesa com o zagueirão que é o Jonathan. Jonathan abre o jogo na esquerda para a chegada do Marcinho. Apareceu o Marlone pedindo, ele fica com a bola, volta ao time da Chapecoense, começa a trabalhar lá no campo defensivo. Guarani nem na meia pressão, por isso toca de um lado, toca do outro o time da Chape. Vem saindo o Cauã para trazer a bola pelo lado direito, faz o passe na frente para o Carvalheira, abriu o jogo, Marcelo Júnior trabalhou na canhota, ganhou do Jefferson, levou para a linha de fundo, cruzamento, Marlone para fora!
Era o Neilton fechando ali no peixinho, sem marcação para sorte do Guarani. A cabeçada dele foi por cima do gol, Adriano Almeida. Engatou uma quinta marcha ali o Marcelo Júnior pelo lado direito. O Jefferson parece que desistiu até de acompanhar. Tamanha velocidade do jogador da Chape. E aí na hora de cruzar, mais uma falha de marcação, porque o Marlone estava sozinho na risca da pequena área para cabecear essa bola. É que ele faltou ao ensaio, faltou ao equilíbrio e por muito pouco a Chape já não abre o placar. E recupera a bola de novo a Chape já no campo de ataque de novo com o habilidoso Marcelo Júnior. Abre o jogo na esquerda para Marcinho, vai para cima da marcação do Ayrton, ajudando a defesa, cruza para dentro da área. Léo Santos chega chutando, tirando o perigo dali. Vai brigar pela bola a defesa da Chape na esquerda com o Marcinho. Chegou ali o Ayrton para ajudar. A arbitragem marcou apenas o arremesso lateral, favorecendo a equipe do Bugre. Gabriel Bispo faz o passe na frente. Matheus Bueno tá marcado, perde a bola, mas perde com falta. Chegou ali o Neilton fazendo falta em cima do Marlon, camisa número 8 da equipe do Bugre, o escolhido pelo Alan Al para fazer essa função de meio-campista, hoje sem o Luan Dias no time do Bugre. Já cobrada a falta, tentativa de jogada na direita, foi se aproximando por ali o João Vitor para fazer a jogada, chegou cortando tudo, colocou para fora o Jonathan, mais um arremesso lateral para a cobrança do Pacheco. Pacheco joga no campo de ataque, cortou de novo o Jonathan, ela voltou para o Bugre, Matheus Bueno na intermediária, Jefferson armou o chute de longe, chutou em cima do Marlone, a bola não chega nem próxima da área. Vai tentar sair jogando por ali o Carvalheira, fez o passe na esquerda para o Marcinho, tabela com o Marlone, virou o jogo na velocidade do Marcelo Júnior, pra cima da marcação, leva pro pé esquerdo, tenta o passe no facão pro Perrotti, bem demais para fazer o corte por ali, mais uma vez o Léo Santos. Guarani tenta respirar um pouquinho na saída de jogo, Caio Dantas faz o passe de calcanhar, lindo passe para João Vitor, na porta do gol, entrou, bateu, gol! Camisa 19 pra sair do chão a torcida do Bugre ligada no Futebol Globo CBN. Um passe de gênio do Caio Dantas, a velocidade, a colocação, a precisão no chute do João Vitor. O Bugre flechou na Arena Condá. João Vitor diz no pé, hoje sempre Guarani. O placar em Chapecó agora marca Guarani, 1 para o Bugre, 0 para a Chape. O detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. Um contra-ataque rápido, bonito e eficiente. Foi isso que o Guarani fez no momento em que a Chapecoense gostava muito desse início de jogo. Essa bola saiu antes do meio-campo, no círculo central. O Caio Dantas recebeu e já tocou de primeira, num raciocínio muito rápido. E aí o João Vitor fez o facão e foi encontrar essa bola lá na frente, já na frente do zagueiro, tudo isso em posição legal. E aí o João Vitor também teve uma sensibilidade para conseguir chutar no momento certo, antes do zagueiro chegar e antes do goleiro ter algum tipo de reação. Chute rasteiro, forte, sem chance, o Bugre tá bonito na frente, 1-0. Gabi Castro, um começo de jogo mais do que esperava o Guarani. Um gol, 1-0 com 4 minutos na partida fora de casa, Gabi. E como é importante ter um jogador inteligente, né? Com um toque do Caio Dantas, ele deixou o João Vitor esperto, aquilo que a gente falava antes da transmissão começar, antes da partida começar, como era importante o João Vitor encarar esta partida, né? E aí ele ficou na cara do gol. Um toque do Caio Dantas colocou o João Vitor, então, para fazer 1-0 para o Guarani. É isso, é ter essa postura, é encarar o adversário e é continuar do jeito que tá. Provavelmente a Chape vai vir para cima, mas o Guarani sabe que tem o contra-ataque, a velocidade do João Vitor e também do Ayrton. Ótimo começo para o Guarani. A Chape tenta dar a resposta pelo lado direito na chegada do Cauã. Rola pro Marcelo Júnior, a marcação aperta para cima dele. Ele é obrigado a recomeçar lá com o último homem, que é o Eduardo Doma. Do lado esquerdo sai jogando a Chape, recebe Marcinho, tem espaço para atacar, o Pacheco vai recuando. Marcinho faz a tabela, Marlone se movimenta pela canhota, faz o passe curto pro Neilton, recebe de volta, Foguinho abre, só que tá pedindo mais atrás, ele tem que recomeçar tudo. Guarani postadinho na defesa, por isso o último homem
também é o Jonathan lá com a bola na intermediária pela esquerda. Inverte o jogo, faz o lançamento, busca o Marcelo Júnior, bola muito, muito forte. Marcelo Júnior, que é um ala direito, mas que é canhoto. Essa ele não conseguiu pegar, ela foi pra fora. Arremesso lateral favorecendo o Bugre. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Tenta sair jogando o Bugre no lateral, batido pelo Jefferson, bola sobra pro Ayrton, tem a briga do Marlone com ele, fica com a posse a Chapecoense na direita do campo de ataque. De novo Marcelo Júnior na habilidade, vem 2 na marcação, ele tenta levar de novo pra linha de fundo, pedala, vai para um lado, vai pro outro. Jefferson chega, prende a bola, o Marcelo pede a falta e a falta está marcada, favorecendo a Chapecoense. Fica reclamando ali o Léo Santos com a senhora Ana Kese Gomes de Sá, Adriana Almeida. E o Jefferson também reclama bastante, mas eu vi falta dele em cima do Marcelo Júnior. Esse lado direito do ataque da Chapecoense é que tem sido daí o mais decisivo nesse comecinho de jogo. É uma falta e é o mesmo Marcelo Júnior quem tá preparado ali, vai alçar a bola pra área. Já a informação de gol na rodada aqui na CBN, tem falta agora a Chapecoense pelo lado direito do campo de ataque. É o próprio Marcelo Júnior que tá na bola para fazer a cobrança. Vai jogar dentro da área, bateria antiaérea do Bugre lá dentro, a bola desvia, tá viva na entrada da área, desvio de cabeça, vai com o peito, tenta bater nela, o Doma vai sobrar pro Vladimir, saiu na frente do Perrote, ficou com ela o goleiro do Bugre. Tem gol na rodada, tem informação na CBN, Antônio Lupe. Alô, Limeira, Série D do Campeonato Brasileiro, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. A Inter sai na frente do time carioca. Juan marcou o único gol do jogo por enquanto. Inter de Limeira 1, Nova Iguaçu 0. Vai se classificando para a próxima fase da Série D de dado a Inter de Limeira. Guarizo, e é importante o que a Adriana falou sobre o lado direito de ataque da Chapecoense, porque o Marcelo Júnior, em 2 momentos, ele já levou a melhor para cima do Jefferson. Com 1 minuto de jogo, o Neilton perdeu um gol, a Chape poderia ter saído à frente. Então é preciso uma dobra ali para cima do camisa 11 da Chape, porque ele tá dando muito trabalho pro lateral do Guarani, não dá para ficar no mano a mano. Essa bola não pode chegar com facilidade até o Marcelo Júnior. E até agora, só o único lance que o Guarani teve um pouquinho mais a bola foi o lance que saiu o gol, né? O Guarizo. Sim. E vale lembrar que hoje o Tcheco tá colocando um novo esquema tático em campo com a Chapecoense, é o 3-5-2. São 3 zagueiros, o Cauã, o Eduardo Doma e o Jonathan. Esses 3 fechando e na hora do gol do Guarani, todos muito avançados, não deram conta do contra-ataque do Bugre. A famosa linha alta. Vai pro lançamento, o Cauã tenta jogada na esquerda com o Marcinho. Marcinho domina na perna direita, vai pra cima da marcação do Pacheco, tenta levar pra linha de fundo, o Pacheco chega, põe o corpo na frente, a arbitragem diz que tá tudo normal, o Guarani fica com a posse de bola. Lançamento buscando o Caio Dantas, tentou o giro de corpo ali, mas a bola ficou com o zagueiro Cauã, que volta com o goleiro Gabriel Gasparotto. Primeira vez que o Gasparotto pega na bola, porque a primeira que foi lá entrou e vai trabalhando bola Chapecoense no campo de defesa. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 10 minutos jogados, primeiro tempo, é Série B em Chapecó. Chapecoense 0. Guarani 1 para o Bugre, gol do João Vitor. Central da bola. Antônio Lupe. Última rodada da primeira fase da Copa Paulista. O 15 de Piracicaba vai empatando com o São Carlense em 1-1. O Primavera vai vencendo o São Bento em Sorocaba por 1-0. E o Rio Claro vai empatando, na verdade o Rio Claro vai perdendo. União São João tá na frente, 1-0. Futebol Globo CBN. Guarani segurando bola no ataque agora com Caio Dantas. Encara a marcação do Foguinho, chuta em cima dele. A bola vai para a linha de fundo, escanteio favorecendo o Bugre. Pela esquerda, Adriana Almeida. Um chute proposital do Caio Dantas, né? Viu que não tinha muito o que fazer ali, muitos jogadores da Chape cercando. Ele chutou nas pernas do Foguinho, ganhou um escanteio. Escanteio pelo lado esquerdo, o primeiro a favor do Bugre. Jefferson na bola também, o Marlon. É essa coisa que a gente já discutiu em outras transmissões. Gabi Castro, 2 na bola para um escanteio. Confesso que não me entra na cabeça. Para mim também não, é um desperdício, né? Um desses jogadores poderia ficar no rebote ou até dentro da área.
E quem vai para a cobrança é o Jefferson. Saiu da bola por ali o Marlon. Jefferson bate no primeiro pau, corta de cabeça a zaga da Chape. Ela volta para o Douglas, que consegue o passe na esquerda para Jefferson. Prefere voltar o jogo um pouquinho mais atrás com o Marlon. Cruzamento para dentro da área. Corta de cabeça a zaga da Chape. Ela vai voltar para ficar com o Pacheco ali, mas já parava o jogo o senhor Vitor Hugo Imazu do Santos, marcando impedimento. Lance que favorece, portanto, a equipe da Chapecoense. Você vai participando com a gente, vai mandando sua mensagem para o WhatsApp, que é o 19 991869070. Também estamos no YouTube. Alô, você do YouTube, manda sua mensagem para cá também no chat do youtube.com/CBN Campinas. Sai o goleiro Gasparotto, tá marcado, ele tem que dar um balão para frente, desvia de cabeça o Perrotti, a bola é muito forte, apenas faz a proteção o Léo Santos para que o goleiro Vladimir fique com ela com toda a tranquilidade do mundo. Vai orientando a defesa do Bugre, espera a chegada do Neilton, pega a bola na mão, eles já foram companheiros de Santos, né, alguns anos, e o Bugre sai jogando com pressão na marcação da Chape, mas a bola chega no João Vitor, que consegue fazer o giro, tenta tocar na frente com Caio Dantas chega, volta o jogo, Matheus Bueno marcado pelo Perrotti, ele gira, toca para trás, Douglas abre o jogo curtinho com Léo Santos, se apresenta o Jefferson pela esquerda, recebe, faz o lançamento, tentativa de contra-ataque, Caio Dantas ficou reclamando, vem Ayrton, briga pela bola, briga também com ele o Carvalheira, sobrou pro Gabriel Bispo, lançamento na ponta direita pro João Vitor, procurou a bola, ela foi direta pela linha de fundo, mas eu tive a impressão que quando a bola veio, Adriano Almeida, o sol atrapalhou o atacante do Bugre. O sol bastante forte ainda lá na Arena Condá, né, estamos antes das 4 horas da tarde ainda, mas o João Vitor agradeceu, a ideia foi boa, né, outra bola longa aí pro João Vitor, imagino que isso tem sido um aspecto treinado aí pelo Alan Al. E vem Guarani de novo, pela direita acelera o jogo, João Vitor, drible da vaca pra cima da marcação, invadiu a área, cruzou, tira Eduardo Doma, do jeito que a bola chegou, dá um bico pro lado, o zagueiro da Chape vai tentar buscar o contra-ataque, o Marcinho, muito bem marcado pelo Pacheco, ele cai, pede a falta, a arbitragem marca apenas o arremesso lateral, ele só não chama o árbitro de bonito, o resto ele fala tudo, a falta foi marcada na verdade para o Guarani, que já sai jogando pelo meio campo, sem pressa, Matheus Bueno abre o jogo para Jefferson, tentativa na frente para o Marlon, a bola passou dele, vai sobrar tranquila para o zagueiro Cauã sair jogando no campo de defesa da Chape, é o líbero Doma, jogando do lado esquerdo para a saída do Jonathan, fez o passe na frente, errou por ali o Marlone, recupera o Guarani, tenta acelerar o jogo, Caio Dantas faz a finta, fica de costas, boa jogada em cima de 3 da Chape, ele cai pedindo falta, a arbitragem não dá nada, sai jogando Foguinho, trazendo a Chape no contra-ataque, tocou para Marcinho na esquerda, partiu Marcinho, foi para cima da marcação, tocou para o Neilton pela meia esquerda, ganhou do Matheus Bueno, levou o Rapa, falta em cima do Neilton, até pela maneira como entrou ali o jogador do Bugre, fica até barato só a marcação da falta, Adriano Almeida. Foi nas pernas mesmo ali o Matheus Bueno para cima do Neilton para parar mesmo, que poderia ser uma boa jogada para a Chape, que agora vai ter a oportunidade na bola parada. E é o Marlone que vai para a bola, experiente jogador, Vasco, Cruzeiro, Corinthians, tantos outros clubes, passou camisa 8 da Chapecoense, capitão do time, com a faixa no braço, a falta é na intermediária, mas os zagueiros da Chape estão lá dentro da área, bateria antiaérea do Bugre formada, falta cobrada direta pelo Marlone nas mãos do goleiro Vladimir, fica tranquilo para fazer a defesa. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 15 minutos e meio, primeiro tempo, Série B na Arena Condá. Chapecoense 0 para Chape. Guarani 1 para o Bugre, gol do João Vitor. Central da bola. Antônio Lupe. Série B do Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, tem Santos e Avaí na Vila Belmiro. Às 5 horas tem Ceará e Mirassol. Às 6 da noite, Amazonas e CRB. Amanhã, Brusque e Coritiba, Paysandu e Botafogo. Tenta trabalhar a Chape pelo lado direito, tá boa a marcação do Guarani, se adiantou ali o Bispo para tirar a bola, tem que voltar tudo o Léo Santos pro goleiro Vladimir. Sai tocando curto na esquerda pro Jefferson, a pressão chega para cima dele, dá um balão para frente, busca a velocidade do Ayrton, mas a bola volta para a Chape pela meia direita. Recebe Marlone, vai para cima da marcação, inverte o jogo do lado esquerdo para Marcinho. Com dificuldade mata no peito, mas coloca no chão, tem a marcação do Pacheco, por isso ele precisa manobrar, volta pro pé direito, faz a inversão de jogo, buscou
buscou o Marcelo, recebeu o Marcelo Júnior, tentou passar por 2, chegou bem demais para fazer o corte o Gabriel Bispo, tenta sair jogando o Guarani, fica reclamando o Marlon, a briga Marlon e Marlone ali, na verdade era o foguinho, a arbitragem não deu nada, apenas o arremesso favorecendo a equipe da Chape que toca a bola no campo de defesa. Sim. Esse momento da Chapecoense é muito delicado, viu? Dos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. Então, de 15 pontos disputados, só 1 somado. Um momento que o Guarani sabe bem como viveu em algumas ocasiões aí ao longo do primeiro turno da Série B. E quando a fase é assim, a gente sabe que o trabalho e a insistência é cada vez mais importante, né? E vem a Chape tentando inverter isso, mas a bola vai direto pela linha de fundo depois de um lançamento ruim da zaga. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Sem pressa nenhuma para a cobrança do tiro de meta, o goleiro Vladimir orienta todo mundo, vai para um lado, vai para o outro. Hoje comentarista que era repórter dizia que muitas vezes os jogadores têm lesão da vitória, vai fazendo aquela cera. Vai gastando tempo, né? Gastando relógio, tá a favor do Guarani. Agora, Guarizo, até em cima dessa informação da Adriana, eu acho um risco o Guarani deixar a Chape com tanta liberdade jogando. Eu sei que é uma estratégia para poder sair no contra-ataque, mas tá faltando esse encaixe ainda do contra-ataque. Eu gostaria de ver o Guarani um pouquinho mais com essa posse de bola ou acertando esse contra-ataque para poder marcar o segundo gol. Vem de novo a Chape, cruzamento do Neilton nas mãos do goleiro Vladimir, que já sai jogando e tenta ligar esse contra-ataque. Mas a bola foi muito forte pro Ayrton. O chute foi lá de trás do meio do campo, a bola foi direto pela linha de fundo. Rafael Carvalheira emocionou um pouquinho ali, mas deu a impressão que ele quis tirar a bola, não chutar pro gol, né, Dri? Ele quis colocar pra frente, pra ver se alguém ali da Chape aproveitava ou essa bola resvalava em alguém e ficava viva. Não deu muito certo, não. Só tiro de meta a favor do Guarani, que vai vencendo 1-0. E a saída curta de bola. Goleiro Vladimir agora sim dá um balão pra frente. Vai brigar pela bola o Caio Dantas, ela não chega nele, a Chape recupera. Vem Matheus Bueno pra limpar tudo ali pro Guarani. Consegue sair jogando, escapa do puxão de camisa, se aproxima da área, tentou o passe pro Ayrton. O Ayrton saiu um pouquinho depois do passe, o goleiro Gabriel Gasparotto encaixou a bola, ficou com ela, evitando mais um lance de perigo do Bugre. Vem a Chape, mais uma vez, começando a construir as jogadas pela defesa. Do lado esquerdo, fica com ela o Jonathan. Volta lá de novo com o goleiro Gasparotto. O Guarani não faz pressão na frente. Como disse o Gabi Castro, vai esperando, vai dando a bola para a Chape para tentar puxar o contra-ataque. Cauã inverte o jogo, vai tocando de um lado para o outro. A Chape e o Guarani fechadinho. Do lado esquerdo, passe para o Marcinho, a marcação do Pacheco. A bola bate por último no lateral do Guarani. E por isso é arremesso favorecendo a Chape à esquerda do campo de ataque, bem pertinho ali da linha que divide o campo, tanto que foi batido para trás. Jonathan errou o lançamento, Caio Dantas dominou bem. Volta o jogo no círculo central com o Matheus Bueno, prefere recomeçar com o Douglas. Curtinho pro Léo Santos, deixa a bola pro Jefferson, do lado esquerdo. Jefferson olha, procura fazer um lançamento, vê que não tem ninguém, ele recomeça o jogo um pouquinho mais atrás. O Guarani vai tocando bola e vai chamando a Chape. Pacheco pela direita, tem uma avenida para invadir o campo de ataque, é o que ele faz. Já deu seta por ali o João Vitor, ele preferiu inverter pro Marlon, a bola foi forte, mas vai brigar por ela. Chegou o Marlon, conseguiu o domínio, volta o jogo pro Jefferson, calibra o cruzamento, a bola ficou no pé direito, ele rolou para Matheus Bueno, recebeu de volta, mais uma vez joga para dentro da área, o Jefferson, sai Gasparotto! Na cabeça do João Vitor, que estava infiltrando ali por trás da zaga da Chape. Tranquila defesa para o goleiro do time da casa. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Quase 21 minutos, primeiro tempo, Série B na Arena Condá. Chapecoense 0 para Chape. Guarani 1 para o Bugre. Central da bola. Antônio Lupi. Série B do Campeonato Catarinense, o Caravaggio vai empatando em 0-0 com Santa Catarina. Quem também vai empatando sem gols é o duelo entre Cabense e Ibis pela Série A2 do Campeonato Pernambucano. Pela Série D, a Inter vai vencendo o Nova Iguaçu fora de casa por 1-0.
Futebol Globo CBN. E vem a Chape, Marcinho tenta o lance pra cima de 2, a marcação dobra, ele joga dentro da área curtinha, ela bate no Pacheco, o Matheus Bueno vai lá pra limpar, mas ainda tem marcação, recupera a Chape perto da linha de escanteio, da bandeira de escanteio, volta o jogo pro Marlone, Marlone cruza na área de cabeça, Gabriel Bispo faz o corte, ela fica com Caio Dantas, que é o último homem do Guarani, ainda no campo de defesa, deixa pro Ayrton acelerar o jogo, Ayrton manobra, deixou pro Caio Dantas, que não tinha entendido o passe, Alan ficou bravo, Caio Dantas tentou o passe, agora recebeu a falta. Aproveitando esse giro de placar no Antônio Lupe, um grande abraço pro William Cabelo, sempre ligado com a gente aqui na transmissão da CBN. Já mandou mensagem, tá acompanhando a jornada e ele informa, intervalo de jogo, São Bento 0, Primavera 1, Copa Paulista. Grande William Cabelo. Uma das atrações do Arena CBN, com Antônio Lupe, Eliel Almeida, Carlão de Freitas, Fábio Scheibe e companhia. Tem falta o Guarani. No campo defensivo, ali próximo do círculo central, sem pressa nenhuma para fazer a cobrança. O Guarani vai ganhando tempo, vai levando o jogo em banho-maria, fez o gol a 4 minutos do primeiro tempo, tá ligando o rádio agora. Bugre tá na frente, gol do João Vitor. Lançamento para dentro da área, desvio de cabeça, ela passa por todo mundo, vai brigar pela bola. O Gabriel Bispo aqui do lado esquerdo, chuta a bola em cima dele, o Foguinho. A bola demora para sair, mas sai, arremesso lateral favorecendo a Chape. Vai o Foguinho para cobrança. O time da Chape também tenta se acertar dentro de campo antes de colocar a bola de volta no jogo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Guarizo. Sim. 23 minutos de um Marlon ainda deslocado no meio-campo do Guarani. E aí, numa jogada de ataque, eu acho que é uma alternativa, ele veio aqui para a ponta esquerda. E aí, quem está sendo o articulador do Guarani é o Matheus Bueno, que a gente sabe que tem essa característica. E aí, como a Chape está jogando com 3 zagueiros, é uma possibilidade o Guarani fazer uma linha de 4 ofensiva. Então fica o Marlon de um lado, o João Vitor do outro, com o Ayrton, que a gente sabe que é rápido, mas o Caio Dantas. É uma possibilidade para o Guarani ter uma superioridade numérica na última linha de ataque. E o Guarani tem uma falta agora, 23:40 desse primeiro tempo. Toda falta que tem, o Guarani ganha aquele tempinho, o Marlon fica ali sentindo, toma uma água, tá calor em Chapecó, né? O jogo começou antes das 4 da tarde, começou às 3:30, é um horário de pico do sol, né? E vai para cobrança de falta sem nenhuma pressa a equipe do Guarani. A bola é cobrada curta, fica com ela o Matheus Bueno, deixa pro Ayrton, corta o Carvalheira, tenta entrar na área, tá marcado, recomeça o jogo com o Bispo. Gabriel Bispo deixou para Pacheco, arriscou do meio da rua, a bola vai sobrar pro Marlon, bateu! Gol! Camisa número 8, pra sair do chão, a torcida do Bugre ligada no Futebol CBN. Aproveitando um desvio da zaga, dá a impressão que ele estava até um pouquinho à frente, mas a bola veio do jogador da Chape. E aí, com o perdão do trocadilho, deu uma chapada no canto espetacular o Marlon, para tirar do goleiro. Gabriel Gasparotto coloca lá dentro, aumentar o placar para o Bugre. Marlon, o Bugre flechou de novo na terra do Índio Condá. O placar agora marca 2 para o Guarani, 0 para a Chapecoense. Por enquanto o lance está sendo revisado, mas Adriano Almeida é muito nítido que a bola veio do jogador da Chape. Pra mim, gol legal e tá irresistível esse Guarani nesse sabadão, hein, Guarizo? Essa jogada começou lá com o Gabriel Bispo, que serviu o Ayrton, ele tinha espaço, tentou chutar de longe. A bola bateu no jogador da Chapecoense e veio muito açucarada pro Marlon, que acertou um belo chute colocado. A bola ainda deu um leve desvio num outro jogador da Chapecoense antes de entrar. Pra mim, gol, mas o árbitro tá esperando pra validar. Vai gritar gol de novo, Guarizo? Não, tá bom já, né? Vamos só confirmar.
Mas milimétrico, hein? é milimétrico, mas Gabi Castro, a bola veio desviada do jogador da Chape. Conta como um passe do Pacheco, essa tentativa de chute pro gol? Veio um desvio do jogador da Chapecoense, acho que é isso que o VAR tá analisando. Agora, Guarizo, independentemente do gol ser validado ou não, eu tinha acabado de citar que era válido o Marlon jogar pela ponta esquerda onde ele estava muito deslocado no meio, e aí ele jogando na ponta esquerda, o Guarani fica com essa superioridade, porque os zagueiros da Chapecoense, eles ficam preocupados ali com o Ayrton, com o João Vitor que já marcou gol, com o Caio Dantas que é artilheiro, e sobra um espaço. Então o Marlon ocupando ali pelo lado esquerdo é muito interessante, então é algo que o técnico Alan Al precisa fazer mais. As linhas traçadas... Não, impedimento, tá confirmado. É pra você, Adriano Almeida, gol do Guarani. O Marlon tava um pouquinho atrás, assim, eu diria até quase que na mesma linha do jogador da Chapecoense, que era o último ali. Essa bola bate no defensor da Chape antes de ir pros pés do Marlon. Até por isso, na minha leitura, esse mesmo que o Marlon tivesse impedimento, valeria, porque essa bola é como se fosse outro lance ali quando bate no jogador, mas tudo certo, dos dois jeitos. Agora 27 desse primeiro tempo, 2 para o Guarani, 0 para a Chapecoense. Vai se encaminhando, tá cedo, claro, mas a primeira vitória fora de casa do Guarani na Série B. Confere, Idri? Confere, a primeira fora de casa. E aí, a primeira vez também que o Guarani consegue 2 vitórias consecutivas, né? Venceu o Vila Nova por 2-0, agora vai vencendo. E se eu não me engano, nessa Série B, não me lembro do Guarani em algum outro jogo abrir 2-0 de vantagem ainda no primeiro tempo. Vocês que também acompanham muito a Série B podem me ajudar aí. Gabi Castro, e agora? Esperar a Chapecoense de novo? É uma estratégia que tem dado certo, né? Tava correndo risco quando tava 1-0, mas puxando este contra-ataque, querendo o jogo, tocando essa bola do meio pro ataque e não na zaga, como tá fazendo agora, que a saída é sempre complicada, é uma estratégia válida. Eu acho que o Guarani precisa continuar. Eu acho que tá dando certo da maneira como está fazendo. Os contra-ataques estão saindo. O Marlon na ponta esquerda tem ido muito bem, tem a velocidade do Ayrton, tá deixando a zaga da Chapecoense completamente perdida. Então é uma estratégia válida. Sempre corre um risco de deixar a posse de bola com o adversário, mas a Chape até então tem mostrado uma limitação. E vem trabalhando bola com Rafael Carvalheira. Abre o jogo na direita para o Marcelo Júnior. Recomeça um pouquinho mais atrás com o zagueiro Cauã, que já virou lateral. Deixou com o Marcelo, encarou 4 do Guarani ali. Foi limpo na bola o Jefferson para receber de volta para o Bugre. Aí na tentativa de saída de jogo, Matheus Bueno, esperto, deixa o corpo ali. E a falta é marcada para o Guarani ainda no campo de defesa. Futebol Globo CBN. Aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. A falta é pro Guarani, ainda não bateu o goleiro, Vladimir tá sem pressa nenhuma, agora despacha um balão lá pra frente, mas o zagueiro mais alto, Cauã, coloca a bola pra fora. Lateral favorecendo o Guarani, os gandulas não são aqueles que vão segurar a bola, afinal de contas o jogo é em Chapecó, mas o Jefferson não tem a menor pressa para fazer a cobrança do lateral. Agora sim, ele vai, se movimenta para um lado, para o outro, joga na frente, buscando o giro do Marlon, chega cortando a zaga da Chape. O capitão Marlone dá um balão para frente, o Guarani recupera a bola, Gabriel Bispo arrisca de longe, Gabriel Gasparotto cai no cantinho, encaixa, já sai jogando. Com pressa o goleiro da Chape, recebe Marcinho na lateral esquerda, deixa a bola com Marlone, recomeça com o Jonathan lá atrás. Jonathan domina na perna esquerda, olha para um lado, tenta o lançamento, deixa com o Marlone, Foguinho aparece, mas ele prefere recomeçar com o zagueiro Eduardo Doma. Doma faz o lançamento pro Marcelo Júnior, ganhou do Jefferson, chegou na dobra o Matheus Bueno, bem demais o zagueiro do Bugre, o volante do Bugre, para tirar essa bola. Recomeçando com o Douglas Bacelar, dá o passe para frente, tentativa ali do Pacheco, o João Vitor deixou a bola passar, fica com o goleiro Gabriel. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo.
Passados 30 minutos, primeiro tempo, Série B em Chapecó. Chapecoense. Por enquanto, 0. Vem pro campo de ataque, vai pro passe, tentativa do Perrote, tira o Matheus Bueno. Chapecoense 0, Guarani 2. 2 para o Guarani. Central da bola. Antônio Lupi. A bola vai rolar na Vila Belmiro. Santos enfrenta o Avaí para manter a liderança da Série B. E pelo Campeonato Brasileiro, 2 minutos de bola rolando. Grêmio 0, Bahia também 0. Futebol Globo CBN. Caído, Caio Dantas, depois de uma dividida com o Foguinho. Tá ganhando um pouquinho de tempo também, Adriana Almeida. Tá até no campo de defesa, o Caio. E o Foguinho, numa dessas, camisa 15 da Chapecoense, leva cartão amarelo, o jogador da Chape aí pendurado na partida. Chegou queimando pra cima do Caio Dantas. Tava demorando até. Vem. Guarizo, sim. Só uma correção que eu falei que o Guarani nessa Série B ainda não tinha feito 2-0, né, num primeiro tempo. No jogo passado fez. Demorou um pouquinho mais para sair o segundo gol, mas justiça seja feita, fez sim. 2-0 também diante do Vila Nova e aí depois acabou segurando esse resultado até o final. Verdade, Adriana Almeida. O torcedor bugrino quer que seja de 2 em 2 agora. Vem trabalhando bola Chape pelo meio campo, fica com ela o Marlone na esquerda, vira o jogo na direita para a chegada do Cauã. O zagueiro tem espaço para ir carregando a bola, abre na ponta para a chegada do Marcelo Júnior, sempre trabalhando na canhota, ganhou o lance, recebeu o passe de volta, calibrou o chute, mandou de fora, a bola desvia. Vladimir abraça, chama de meu bem e fica com ela, tranquilo o goleiro do Bugre, que já sai jogando com o Jefferson. Guarani tentando surpreender na saída, mas o Jefferson tira a velocidade do lance, espera a passagem de alguém, aparece o Ayrton para jogar, marcado pelo Foguinho, ele erra o passe, vem a Chape no campo de ataque, Marlone fez o passe para Neilton, abriu o jogo na esquerda para Marcinho, Marcinho para cima da marcação do Pacheco, ele puxa para a perna direita, prefere voltar um pouquinho o jogo para o Marlone na intermediária, todo mundo lá esperando a bola dentro da área, ele rola no Neilton, faz a tabela, recebe de volta do Marcinho, Pacheco bem demais na marcação para tirar do Neilton, para sair jogando pro Bugre, para levar pro campo de ataque com mais velocidade, rolou na frente, Matheus Bueno deixou a bola passar, recupera o Carvalheira para a equipe da Chapecoense, vem pela esquerda na jogada, Marcinho de novo, pedala para cima do Pacheco, leva para a linha de fundo, faz o cruzamento, forte demais, a bola vai direto pela linha de fundo, sem bater no Douglas ali que estava ajudando na marcação, apenas tiro de meta favorecendo a equipe do Guarani. São 33 minutos desse primeiro tempo, você vai participando, vai mandando sua mensagem aqui pro Futebol Globo CBN, 19991869070, Antônio Lupi ligadinho esperando sua mensagem, pode ser em texto, pode ser em áudio, como você preferir, da transmissão aqui da CBN Campinas. E o goleiro Vladimir sem pressa nenhuma para bater o tiro de meta mais uma vez, ele despacha lá na frente buscando o Caio Dantas, vai brigar com o zagueirão Eduardo Doma, melhor pro Caio, ajeitou de cabeça pro João Vitor na meia direita, preferiu voltar, recomeçar o jogo com o Pacheco, domina o Pacheco, faz o lançamento na esquerda pro Ayrton, domina, tá dentro da área, foi pra cima da marcação, levou pra linha de fundo, que drible bonito do Ayrton, entrou, cruzou, rasteiro, passa por todo mundo na zaga da Chape. A jogada do Ayrton foi tão sensacional, um festival de dribles que todo mundo ficou olhando a bola e ninguém chegou pra chutar, Adriana Almeida. Que fase positiva que vive o Ayrton, né? No último jogo, pra mim, ele já foi o melhor em campo e agora um ótimo drible. O Caio Dantas é quem tava por ali, não conseguiu superar a marcação da Chapecoense, poderia ter sido o terceiro ainda no primeiro tempo, hein? O Guarani tá bastante efetivo no ataque, podemos dizer isso, Gabi Castro. Tá se sobressaindo muito o ataque do Guarani pra cima da Chapecoense. O lado esquerdo tá funcionando, ora com o Marlon, ora com o Ayrton. E agora foi gol perdido do Caio Dantas. Furou a bola, jogadaça do Ayrton, tocou e acabou furando no lance o camisa 99, o que seria o terceiro do Guarani no primeiro tempo. E o Bugre tem escanteio pelo lado direito de novo, 2 na bola, tem o Jefferson de canhota, tem o Marlon de pé direito. Marlon, autor do segundo gol do Bugre. Vai mais uma vez para a jogada ensaiada de pé direito, Marlon joga aberto no segundo pau, tentativa de cabeça, corta o Marlone, ela volta para o chute de fora, a bola vai direto pela linha de fundo, na tentativa ali do Matheus Bueno, direto para fora, apenas tiro de meta, favorecendo a Chape. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 35,5, primeiro tempo, Série B em Chapecó.
Chapecoense 0. Guarani 2 para o Bugre, João Vitor e Marlon. Central da Bola. Antônio Lupe. Um grande abraço pro Rodrigo Delboni, está sintonizado na CBN Campinas e disse: que maravilha, adoro o Guarani. Quem mandou mensagem também foi o Emerson, que mandou buenas. E também mandar um grande abraço pro nosso amigo, final do telefone 8660, o Aelson, que mandou mensagem de áudio. Daqui a pouco ela vai pro ar. Futebol Globo CBN. Chapecoense na intermediária, tentando chegar no ataque. Vai o Carvalheira para um lado, para o outro. Tem que abrir o jogo lá na esquerda para o Jonathan. Guarani fechadinho com os 11 atrás da linha da bola. O passe curto ali para o Foguinho. Ficou sem espaço, teve que recomeçar lá no campo de defesa com o zagueiro Eduardo Doma. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Cruzamento do Marcelo Júnior, ajeitou de cabeça o Perrote. Vem para limpar todo o lance ali na defesa do Guarani, o Gabriel Bispo. Domina o Bispo, volta o jogo, recomeça com Pacheco. Tenta abrir na direita para o Caio Dantas, brigou no corpo. Acabou cometendo a falta ali, na verdade não, o último toque foi do jogador do Guarani, arremesso favorecendo a Chape à esquerda do campo de ataque, mas ali mais próximo do círculo central do que da linha de fundo. Sai jogando curto o time da Chape, fica com ela o Foguinho como armador do time, deixa com Carvalheira. Rafael Carvalheira domina na canhota, vai para um lado, vai para o outro, Ginga não consegue passar, uma bola longa, deixa curto para o Foguinho. Abre Neilton, vem buscar a bola longe, o Neilton também na direita com o Natan. Fez a tabela, tem 2 na marcação, precisa voltar. Guarani marcando com ferrolho no campo de defesa depois de abrir 2-0. Vem pela esquerda o Jonathan, fez a tabela com Marcinho, passou pedindo, Marcinho preferiu tocar curto um pouco mais atrás com Marlone. Capitão Marlone domina, não tem pra quem tocar também, até o Caio Dantas está ajudando na defesa. Ele busca um passe em profundidade, fica caído ali o Perotti reclamando de falta. A arbitragem manda o jogo seguir, o goleiro Vladimir sai tocando curto também com o Léo Santos no campo de defesa. A pressão chega, Léo Santos faz o lançamento, a bola vai direta para fora. Apenas arremesso favorecendo a Chapecoense. Ao mesmo tempo, Gabi Castro, que o Guarani chama a Chapecoense, ele também não quer rifar a bola, quer sair tocando curto. Não é perigoso isso, não? Muito perigoso, né? O Guarani tem essa dificuldade quando ele quer sair jogando com toques curtos, através do Vladimir, com os seus zagueiros. A jogada mais interessante é dar essa posse de bola para o Matheus Bueno e ele distribuir pelas laterais. O Guarani tem uma ampla vantagem pelas duas laterais, principalmente pelo lado esquerdo, com o Ayrton. Ofensivamente, quando cai o Marlon tem uma posição importante, que é, ele estava perdido no meio campo, mas a partir do momento que o Guarani está à frente do marcador, quando ele joga centralizado, ali como se fosse um meia, ele consegue povoar o meio campo e aí dificulta essa saída de jogo para a Chapecoense. Quando o Guarani tem a posse de bola, ele abre e aí fica com um jogador a mais. Então é um estilo de jogo inteligente do Guarani, mas se possível tocar essa bola do meio para frente. E é o que faz agora do lado esquerdo o Jefferson. Faz o passe curtinho pro Matheus Bueno e volta. Recomeça tudo o jogo do jeito que o Gabi Castro falou, mas não perto da área, pelo menos. Douglas faz o passe na direita pro Pacheco, busca o Caio Dantas, tentou a jogada de corpo, caiu, pediu a falta, a arbitragem mandou seguir. Fica com ela o Carvalheira para a equipe da Chapecoense, vem trazendo pelo meio, fica sem espaço, Carvalheira abre o jogo na direita pro Cauã. Cauã tem a marcação à distância do Ayrton, ele puxa para dentro, faz o passe, encontra o Neilton na entrada da área, no bico da grande área, rolou na direita, o Marcelo Júnior não entendeu, estava esperando a bola mais atrás, por isso o Jefferson tira o perigo. Vem de novo a Chape, reconstruindo desde o campo de defesa, jogada do Doma na direita pro Carvalheira, abriu para Neilton de costas, Marcelo Júnior sempre encarando a marcação, fez a tabela bonita, tentou invadir a área, chutou de fora, ela quica, mas o Vladimir abraça. Fica com ela o goleiro do Guarani, mas quando quica, assusta o goleiro, hein, Adriana Almeida? Assusta, Guarizo, mas a Chapecoense não mostra muita efetividade quando tem a bola no ataque. Me lembra muito o Guarani em outros tempos, que tinha uma posse, mas aí faltava esse volume para uma finalização com qualidade. Foi mais ou menos o que aconteceu e aí ficou muito tranquilo para o Vladimir. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo.
40 minutos passados, primeiro tempo é Série B em Chapecó. Chapecoense. 0 para Chape. Guarani. 2 para o Bugre. Central da bola. Antônio Lupi. E o bicho tá pegando lá no Pernambucano, Série A2. O Ipojuca tá empatando em 0-0 com decisão sertânea. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro abre o placar para cima do Cuiabá. Atlético Mineiro 1, Cuiabá 0. Futebol Globo CBN. Vem pela direita, Chapecoense, mais uma vez, Marcelo Júnior invade a área, leva para a linha de fundo, cruza rasteiro, Matheus Bueno para fazer o corte, para não deixar chegar na finalização do Perotti. Depois o último toque do jogador do Bugre, ela vai para fora, ela sai em escanteio, favorecendo a Chape, ou não, Adriana Almeida? Não, foi só tiro de meta mesmo, o Marcelo Júnior sai ali com um pouco de cansaço extra e o Guarani administrando esses minutos finais do primeiro tempo, porque vai vencendo fora de casa por 2-0. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vai o Marlon na pressão no campo de ataque, corta do jeito que dá o zagueiro Jonathan e consegue sair jogando a Chapecoense pela meia esquerda. Jogada do Foguinho na frente pro Perotti, que faz o pivô, devolve pro Foguinho, abre o jogo na esquerda agora para Marcinho. A marcação dobra para cima do Marcinho, ele vai na habilidade, leva pro pé direito, volta um pouquinho mais atrás com o Foguinho. Recebe Marlone de costas para marcação, tudo isso na intermediária no campo de ataque do lado esquerdo da Chape. A marcação do Guarani chega, por isso fica sem ter para onde jogar o Marlone. Melhor para o Guarani, que vai ganhando tempo, enquanto a Chape vai tocando a bola de um lado para o outro. Fica com ela o Cauã, toca no Marlone, na meia esquerda, ninguém dá o bote. O Guarani vai recuando, vai andando para trás e a Chapecoense tenta apertar para pelo menos diminuir o placar. Erra o passe por ali, o Jonathan recupera, Caio Dantas na meia direita no campo de defesa. Deixa com Gabriel Bispo, recomeça lá atrás com Léo Santos, põe o time da Chape para correr atrás, fica com ela do lado esquerdo, o Jefferson faz o domínio, o Perotti corre para um lado, corre para o outro e o Guarani agora ganha tempo tocando a bola curtinho no campo de defesa. Vem o Ayrton, o passe estava meio no tijolo ali, acabou perdendo a bola, tentativa de chegada do Cauã, ela sai em lateral, favorecendo a Chapecoense à direita do campo de ataque, pertinho ali da linha que divide o campo, já batido, tem pressa nesse fim de primeiro tempo a Chape para tentar diminuir o placar, tá 2-0 pro Bugre, 43 minutos na Arena Condá, pela meia esquerda Neilton vai para cima da marcação do Gabriel Bispo, consegue o primeiro drible, Bispo se recupera, dá um toquezinho na bola e ela vai para fora, arremesso lateral favorecendo a Chape. Todo mundo no campo de ataque, bola no círculo central com Carvalheira, Rafael Carvalheira abre o jogo na direita para Cauã, coloca para Marcelo Júnior, a marcação do Jefferson aperta, vem o Ayrton para ajudar, o Marcelo vai levando a bola para um lado, para o outro, a arbitragem fica na dúvida para quem marcar o arremesso lateral, ele favorece a Chape, já cobrado, vira o jogo na esquerda o Carvalheira, recebe o Jonathan com espaço, abriu para Marcinho, já gruda nele o Pacheco, Marcinho sempre tem que dar um drible para a direita, tocou para Perotti, brigou na entrada da área com o Léo Santos, tá valendo tudo? Não tá valendo mais nada, segundo a arbitragem. Ué, que sinalização estranha do árbitro, a zaga do Guarani tirou e o jogo segue, é chance de contra-ataque, Marlon acelera, tem Caio Dantas pelo meio, a bola é para ele, invadiu a área, ganhou, driblou o goleiro, caiu, é pênalti! Penalidade máxima, não deu esse pênalti, ele tá dando impedimento, não é possível. Adriana Almeida. É difícil até entender o gestual do árbitro. Agora, ele pede para esperar porque a Chapecoense reclama de um pênalti do outro lado, em cima do Perotti. E aí, depois que o árbitro não marcou essa penalidade, o Caio Dantas recebe essa bola na frente. Na minha opinião, ele também é derrubado pelo goleiro da Chape, mas eu acho que o árbitro vai marcar o pênalti anterior. Para a Chapecoense. Exatamente. Já até vazou no ar teu... Gabi Castro. Diria que 2 pênaltis aconteceram, só que o primeiro precisa ser marcado. E, de fato, houve um toque por trás do Gabriel Bispo para cima do Perotti, que está sendo analisado pelo VAR.
Em caso de uma análise positiva para o Guarani, aí o pênalti para cima do Caio Dantas, ele precisa ser marcado, mesmo que a bola já tenha fugido do atacante bugrino, o goleiro vai apenas no pé do jogador do Guarani, por isso que um dos pênaltis, na minha visão, tem que ser marcado. Eu acho que o da Chapecoense aconteceu primeiro, mas em caso de desfecho positivo, negativo, aí sim tem que analisar o do Caio Dantas. Um dos dois tem que marcar, não dá pra pipocar e deixar o jogo seguir, né? Na minha visão é isso. Oi, Dri. E o árbitro, ele tá muito amparado no VAR, né? Porque ali dentro da grande área, quando o Perotti cai, ele já poderia ter sinalizado esse pênalti, né? Pra evitar, e aí o VAR 5 validar a decisão do árbitro. Mas ele ficou ali esperando essa bola correr, e aí vai dando margem pra mais polêmica. Tanto que eu narro o seguinte, que ele faz uma sinalização esquisita. Não deu pra entender o que ele tinha marcado. Ele aponta pra bola e ele não marcou nada. E o jogo segue, viu? Não foi nem pênalti pra um lado nem pro outro. Difícil o lance. É bom a gente rever, mas eu vi dos dois lados. Não tem o sobe 2 igual no basquete, né? Então recomeça o jogo sem marcar nada. Uma bela pipocada do senhor Lucas Paulo Torezin e do senhor Douglas Schwengber da Silva no VAR. Então segue o jogo. Quanto de acréscimo? 5 de acréscimo. Mais 5, vamos a 50. Pois é. Um pênalti para cada lado, ambos ignorados pela arbitragem no mesmo lance. Melhor para o Guarani, que segue vencendo o jogo por 2-0. Vamos chegando a 47 do primeiro tempo na Arena Condá. Sai jogando a Chapecoense. Cauã com ela, curtinho, zagueiro. Vai levando a bola, ninguém perto dele. O Cauã prefere fazer a inversão para o Jonathan do lado esquerdo. Guarani vai fechadinho dos dois lados para evitar a chegada da Chape. Fica com ela o jogador, o Marlone. Marlone tá com a bola, volta o jogo, o Guarani não dá espaço, a Chape vai pra lá, vai pra cá, tenta algo de diferente e o Bugre segura. Lançamento do Cauã, bola muito ruim, melhor pro Guarani, a bola vai direto pra fora, arremesso lateral favorecendo o Bugre, pertinho da linha ali do escanteio, né, da marca do escanteio, faz até uma embaixadinha, o Jefferson ali pra ganhar tempo, assistente chega e fala pra ele, bate logo, rapaz. Tem gol na rodada, Antônio Lupe. Série A2 do Campeonato Pernambucano. O Ibis, o pior time do mundo, abre o placar pra cima do Cabense. Opa, tem empate. Cabense 1, Ibis também 1. Durou pouco a alegria do torcedor do Ibis. Um abraço para os torcedores do Ibis de todo o mundo ligados na CBN, também os torcedores do Cabense. Vem a Chapecoense pelo lado esquerdo, tentativa de jogada do Marcinho. Deu seta por ali, o Neilton recebeu, fez a tabela com o Marlone. Bola de novo com o Neilton na linha que divide o campo, abre o jogo na direita para o Cauã. O zagueiro que já virou lateral e vai sem marcação, vai carregando. Devolve no Neilton, fez o passe na direita para o Carvalheira, abriu o jogo para o Marcelo na linha de fundo. Marcelo Júnior calibra o cruzamento, joga a meia altura, corta o Gabriel Bispo. Ela volta para Chapecoense na meia direita, Neilton de novo na tabela, devolveu para o Carvalheira que não entendeu. Melhor para o Jefferson que saiu jogando para o Bugre. Recebe de volta do Matheus Bueno. Vão tabelando ali os jogadores do Guarani. Marlon aparece para ajudar, faz um bom passe para o Gabriel Bispo. Deixou com Caio Dantas, Matheus Bueno, que bom toque de bola, mas caiu, escorregou. O Caio Dantas na hora de puxar o contra-ataque. Com isso a Chape vem de novo, 48:50 do primeiro tempo, tá 2-0 pro Bugre. Bola com o Marcinho na ponta esquerda, pedala pra cima do Pacheco, tenta fazer o cruzamento. A bola bate por último no lateral do Bugre, é arremesso favorecendo a Chape. Último minuto do primeiro tempo, você ouviu o toque de 49 com o Nilson Belisário no sonsaço da CBN. Bola com a Chape no círculo central, domina por ali o Cauã, abre o jogo na direita para o Carvalheira, sempre trabalhando na perna esquerda, faz a tabela com Foguinho, recebe de volta, abre o jogo na esquerda para o Jonathan, todo mundo da Chape vem subindo para o ataque, recebeu Marcinho na ponta esquerda, de novo para cima do Pacheco, duelo interessante, de novo Pacheco para tirar a bola para o Bugre, até colocou a mão no peito ali do adversário, mas tudo normal segundo a arbitragem, a bola volta para a Chape, o Guarani não consegue segurar nesse finzinho de primeiro tempo, mas tá com uma boa vantagem no placar, tá ligando o rádio agora, isso mesmo, 2-0 pro Guarani na Arena Condá, vem trabalhando bola Chape, todo mundo no campo de ataque, Rafael Carvalheira, toca na direita pro Cauã, Cauã chega a marcação do Ayrton,
domina a bola o Cauã, não tem o que fazer com ela, abre o jogo na esquerda com o Jonathan. Tocou mais na frente pro Marcinho, pode ser o último lance do primeiro tempo. O Marcinho domina, deixa com o Neilton pela meia esquerda. Carrega Neilton, abre o jogo na ponta pro Marlone, de volta pro Neilton. Vai tentar o drible para fazer o cruzamento, devolve pro Marlone, calibra, joga na área, tira Léo Santos. Ela vai sobrar ali no meio pela direita pro Matheus Bueno, tira de novo a zaga da Chape. O árbitro quer jogo, 50 minutos e 30. Guarizo, sim. Vamos ter mais um minuto aí de acréscimo por conta do VAR, né? Daquele VAR super confuso e duplo ali no finalzinho. Bota confuso nisso, lançamento do Marlone na direita, encontrou o Marcelo, que deixou a bola escapar melhor pro Jefferson. Sai jogando pela esquerda com a Ayrton, domina Ayrton, faz o passe na velocidade pro Marlon, já pediu de volta, o passe é pra ele, a bola foi muito forte. Abraça, encaixa o goleiro Gabriel Gasparotto quando apita o árbitro. Final de primeiro tempo, Chapecoense 0. Guarani 2, gols de João Vitor aos 3 minutos e Marlon aos 24 do primeiro tempo, 2-0 pro Bugre. Começando agora o intervalo do Futebol Globo CBN, passando para a central da bola. Alô, Antônio Lupi. Central da bola. Boa, Marco Guarizo, que trouxe as emoções desse primeiro tempo na Arena Condade. Por enquanto, Chapecoense 0, Guarani 2. Os gols foram marcados por João Vitor e Marlon. Do João Vitor logo no comecinho do jogo, aos 3 minutos, e o Marlon aos 24 minutos marcou o segundo. Guarani, mesmo com menos posse de bola, meio que esperando a Chapecoense. Que resultado maravilhoso, hein, Adriana Almeida? Lupe, um resultado maravilhoso para o Guarani fora de casa, né? Eu não me lembro de um primeiro tempo com tanto desempenho do Guarani longe do Brinco de Ouro como esse, visto hoje. Bugre com uma vantagem interessante aí para, quem sabe, conseguir esses 3 pontos, que ainda não tiram o time da lanterna, não. São 5 pontos de vantagem, de diferença ainda para o Brusque, que é o vice-lanterna. Mas mostra uma recuperação interessante. Uma vitória hoje seriam aí 9 pontos somados de 12 disputados. Para um time que está na lanterna é algo muito expressivo. Exatamente. Gabi Castro, a Adriana Almeida não se lembra de uma atuação tão boa do Guarani num primeiro tempo. E aí, você se lembra de alguma parecida e por que o Guarani vai vencendo por enquanto a Chapecoense por 2-0? Fora de casa, melhor atuação do Guarani no Brinco de Ouro contra o Brusque. Eu acho que nós elegemos praticamente o goleiro do Brusque como um dos melhores da partida, né? Fez pelo menos 4, 5 milagres, mas de fato, fora de casa foi uma atuação certeira do Guarani, né? A estratégia foi acertada, então tudo é facilitado quando você faz um gol cedo com 4 minutos, passe magistral do Caio Dantas, de calcanhar, visão de jogo, entra o entrosamento também, que é algo muito importante, que a Chapecoense não tem esse entrosamento e o Guarani, ele já está adquirindo, isso faz a diferença, fica visível quando você sabe onde encontrar os próprios companheiros. E aí o Guarani com este 1-0 fez um jogo muito seguro, é um gol que deu confiança, e aí o Bugre soube explorar esse desespero do Guarani, essa limitação da Chapecoense, conseguiu ampliar por volta dos 23 minutos, 2-0 com o Marlon, que eu tinha acabado de citar, que estava importante o Marlon ali na ponta esquerda, fazendo uma linha de 4 no ataque, estava perdido no meio campo, mas na linha de 4 do ataque tinha superioridade numérica e de fato ele foi muito bem, batendo chapado, cruzado para marcar o segundo gol. É um ótimo primeiro tempo do Guarani contra a Chapecoense. Estamos vacinados de Guarani, então tem que tomar muito cuidado o Bugre. Não é jogo que já está ganho, mas de fato é um primeiro tempo para animar a torcida bugrina. Tem que estar muito feliz com essa atuação, com a segunda vitória consecutiva até aqui. Boa, Gabi Castro, que daqui a pouco volta aqui no intervalo de, por enquanto, Guarani 2, Chapecoense 0 na Arena Condá. Um grande abraço pro Derivaldo, que tá sempre ligado aqui na CBN. Quem mandou mensagem pra gente também foi deixa eu pegar o nome dele aqui, o Carlos Borsoni.
Boa tarde, manda um abraço para o bugrino Carlos Borsoni. Ah, é o Ney do Jardim Nova Europa. E também tá falando, boa transmissão, Marco Guarizo. Dá bem demais. Obrigado pela mensagem. O Marco Guarizo também fez um sinal de positivo e agradeceu a mensagem. Boa tarde, CBN Campinas. Quem mandou foi o Galdino. Grande Galdino, boa tarde pra você também. Boa tarde, ó, o pessoal tá desejando boa tarde. O Monteiro, que mandou mensagem pra gente, mandou até uma figurinha. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Alves, que mandou um áudio aqui. Daqui a pouco eu vou ouvir o áudio e se ele estiver ok, ele também vai pro ar. Estou na sintonia, parabéns. Quem mandou mensagem é o Nelson Alves. Grande Nelson Alves, hein? Participando conosco aqui através do nosso WhatsApp 991869070. E você também pode participar, é só mandar a mensagem que ela vai pro ar. Deixa eu dar uma passada rapidinha aqui pelos jogos da Série B em andamento. Além de Guarani e Chapecoense, 2-0 pro Bugre, o Santos vai empatando em 0-0 com o Avaí. Quando terminar a jornada aqui de Guarani e Chapecoense, já vem coladinho com o jogo entre Avaí e Santos e Avaí, porque o jogo acontece na Vila Belmiro. Já no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro está na frente do Cuiabá 1-0. O gol foi marcado em cobrança de pênalti pelo Igor Gomes. Ele que bateu o pênalti e marcou o único gol por enquanto do jogo, 25 minutos do primeiro tempo. Atlético Mineiro 1, Cuiabá 0. E, por enquanto, o Grêmio e Bahia vão empatando em 0-0. A gente faz um intervalo, daqui a pouco as opções do banco da Chapecoense e do Guarani com o Adriano Almeida, e o Gabi Castro vai falar se ele fosse o treinador, se faria alguma mudança para a segunda etapa. Futebol Globo CBN, pode ligar porque aqui tem jogo. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Para garantir a segurança e o conforto do seu veículo e da sua família, você já sabe que pode confiar na Monroe Amortecedores e na Monroe Axios. São produtos de alta qualidade e excelência. E agora, você também pode ter orgulho em apoiar uma marca que vai além deste compromisso com a excelência automotiva. A Monroe não foi apenas pioneira inventando o amortecedor e evoluindo seus produtos, mas também está fazendo a diferença na educação do nosso país junto com o Instituto Ayrton Senna. Ao adquirir produtos Monroe e Monroe Axios, não apenas você está investindo na segurança do seu carro, mas também está contribuindo diretamente para o futuro de milhares de estudantes brasileiros. Uma parte das vendas é revertida para o Instituto Ayrton Senna, ampliando as oportunidades de aprendizado e crescimento para as futuras gerações. Juntos, podemos impulsionar um futuro brilhante e promissor para todos os brasileiros. Monroe, a primeira para o mundo, para você.
Guarani, Chapecoense. 4h31. Você pode participar conosco aqui da nossa transmissão. Aliás, o pessoal tá mandando o áudio, né, Nilson Belisário? Se mandou o áudio, ele vai pro ar. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Rádio CBN. Passando aqui para parabenizar mesmo, mais uma vez nessa transmissão perfeita que a CBN faz, tanto futebolística, tanto no jornalismo. Um abraço forte do Ivan. É o Ivan, um abraço forte também pra você, Ivan, de toda a equipe aqui da CBN. Intervalo de jogo não, segundo tempo, a Inter de Limeira vai vencendo o Nova Iguaçu por 1-0, esse jogo vale vaga nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, resultado que garante o Leão de Limeira na próxima fase e continua na luta se conquistar e manter esse resultado por uma vaga na Série C de 2025. 4h32. Adriana Almeida, por favor, as opções do banco de reservas do Guarani. Bom, além do goleiro Douglas Borges, e aí eu chamo a atenção, o Pegorari ficou no banco em Campinas no jogo contra o Vila Nova, hoje não foi a Chapecó para ser relacionado, então apenas o goleiro Douglas Borges, e aí os jogadores de linha, Heitor, Lucas Adel, René Santos, Anderson Leite, Lucas Araújo, Marlon Maranhão, Reinaldo e Lucas Paraíso. Eu lembro, o Lupe, Sim, que o volante Kaique e o atacante Daniel dos Anjos, que vinham sendo relacionados, essa semana foram oficializados os seus desligamentos do Guarani, não vestem mais a camisa do Bugre, mas por outro lado o meia Estevão, de 22 anos, chega por empréstimo do Internacional de Porto Alegre. O Guarani que precisava mesmo de mais um meia, já que só tem o Luan Dias no elenco hoje, que inclusive está suspenso. Em breve o Estevão deve ser aí mais um relacionado com a camisa do Guarani. Boa, 4h33, vem chegando aí o comentário do jogo com o Gabi Castro. O comentário do jogo. E se fosse o treinador, faria alguma mexida se você fosse Alan Al? De maneira alguma, não mexeria no Guarani, fez um ótimo primeiro tempo com a estratégia acertada, gol cedo aos 4 minutos, tudo isso facilita, mas além disso, né, eu citava que era um jogo perigoso do Guarani, mas soube correr os riscos, né, ele deu essa posse de bola para a Chapecoense, que demonstrou muita limitação, não assustou em nenhum momento o gol do Vladimir. Sistema defensivo do Guarani seguro mais uma vez neste primeiro tempo, correu um certo risco só no primeiro minuto de jogo, quando o Marcelo Júnior passou com muita facilidade pelo Jefferson, lado direito de ataque da Chapecoense, esquerdo de defesa do Guarani, e o Neilton perdeu um gol praticamente na pequena área. Após isso, o sistema defensivo do Guarani foi muito bem na marcação, o Pacheco anulou o Marcinho, que é o atacante que caiu pelo lado esquerdo, o Perotti, muita dificuldade, ficou preso na marcação da equipe do Guarani, tanto que as jogadas aconteciam só pelo lado direito com o Marcelo Júnior, e depois veio, né, a dobra de marcação, ora o Gabriel Bispo caindo por ali, ora o Matheus Bueno ajudando o lateral esquerdo, e de fato deu certo, e ajudou então o Guarani a não sofrer diante da Chapecoense. E não demorou muito, o Guarani marcou esse gol aos 4 minutos, um belo passe, lindo passe do Caio Dantas para o João Vitor, e não demorou, porque aos 23 minutos, numa jogada bem construída também, o Marlon recebe essa bola na ponta esquerda, livre de marcação, então a superioridade numérica era muito importante, porque tem o Caio Dantas, tem o João Vitor, tem o Ayrton, já joga com 3 atacantes e fazendo uma linha de 4, complicou muito para a equipe da Chapecoense, que não estava esperando essa formação do Guarani, livre de marcação na entrada da área, num chute de felicidade, ele bate cruzado e faz o 2-0. A partir disso, o Guarani administrou o final, é um perigo? Claro que é, em algum momento a Chape pode assustar, pode até marcar um gol, mas é um Guarani que está muito seguro na partida até então, tentando explorar o contra-ataque. O Caio Dantas um pouquinho cansado no final do primeiro tempo, mas é um jogador importante que sabe segurar a bola. Ayrton mais uma vez correndo, fazendo as suas jogadas da ponta esquerda para o meio campo. João Vitor precisa ser um pouquinho mais participativo, fez o gol com 4 minutos, depois deu uma sumidinha na partida, mas é isso, é um Guarani que tem que voltar com a mesma postura, não só se defendendo, saindo também no contragolpe,
porque certamente a Chape vem para esta etapa final para o tudo ou nada. E as duas equipes já estão voltando pro gramado da Arena Condá. No Guarani, Adriano Almeida não conseguiu... Opa, aí me complicou tudo, mas tudo bem. O Guarani, por enquanto, sem modificação, pelo menos eu vejo aqui através das imagens. Já na Chapecoense, eu vi um jogador caminhando em direção ao quarto árbitro, hein? Provavelmente o Tcheco deve fazer alguma modificação. Na verdade, ele vai fazer 2 modificações na equipe de Chapecó. É o 10, vou te ajudar, e o 79. Tem 10 e tem 79 no banco? Tem sim. O 10 é conhecido da torcida bugrina, Giovanni Augusto vai entrar. E também o Marcelinho, camisa 79, e essas serão as novidades da Chape pro segundo tempo. Daqui a pouco o Adriano Almeida vai confirmar as alterações. Deixa eu dar uma passada rápida aqui pelos resultados. Copa Paulista, União São João vai vencendo o Rio Claro por 2-0 e o 15 de Piracicaba vai fazendo 3-1 na equipe do São Carlense. É a última rodada da primeira fase da Copa Paulista. E lá em Sorocaba, alô Indaiatuba, o Primavera vai vencendo por 1-0 o São Bento, jogo lá no Walter Ribeiro, o SIC. Deixa eu passar também nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. O Galo, o Atlético Mineiro, vai vencendo o Cuiabá por 1-0. Grêmio e Bahia, por enquanto, empatam em 0-0. Pela Série B, o Santos vai empatando com o Avaí em 0-0. Tá tudo pronto, Marco Guarizo vem chegando com as emoções do segundo tempo. Marco Guarizo. Apita o árbitro! Rola a bola no segundo tempo na Arena Condá. Chapecoense, Guarani. 0, Chapecoense, 2, Guarani. Marco Guarizo. Vamos com tudo, você vem com a gente aqui na CBN, confirmando as alterações na Chapecoense, Adriano Almeida. 2 foram embora, o camisa 32, Jonathan, e também o 7, Marcinho. Jonathan e Marcinho deixam o campo para as entradas do 10, Giovanni Augusto, e também do 79, Marcelinho. Alterações que mudam o esquema tático da Chape para esse segundo tempo. Vem o cruzamento para a área, a bola já chega pro Neilton, domina na entrada da área, bate direto para fora! Ele dominou, buscou o ângulo oposto ali do goleiro pelo lado esquerdo. A bola passou por cima, passou assustando, começa forte no segundo tempo a Chapecoense, Dri. Chute cruzado, colocado e alto do Neilton. Se fosse pro gol, não sei não se dava pro Vladimir. Mas ele conseguiu tudo isso porque teve liberdade. A marcação do Guarani tava frouxa aí nesse comecinho, precisa ficar mais atenta. Gabi Castro abre mão do terceiro zagueiro, técnico tcheco, e coloca um meia de criação, Giovanni Augusto. Acerta o treinador da Chapecoense, a zaga estava muito pesada e aí o sistema ofensivo, principalmente pelas pontas, estava se sobressaindo. E aí fica então o Carvalheiro na esquerda, olha o Bugre. Vem o Bugre na entrada da área pro chute do Matheus Bueno, cortou bonito, bateu em cima da zaga. Voltou João Vitor, tá marcado o Bueno de novo em cima do Foguinho. Caio Dantas recebe na entrada da área pela esquerda, tenta o chute, Foguinho mais uma vez fazendo a proteção. Ela sobra na esquerda pro Jefferson, cruzamento na área, corta de cabeça a zaga da Chape. Guarani mais avançado, Matheus Bueno tentou o passe no Ayrton, sai cortando a zaga da Chapecoense. Vem pro domínio Marcelo Júnior, para Giovanni Augusto, ex-Guarani, faz o passe na esquerda, limpa o jogo e vem na esquerda agora a jogada do Rafael Carvalheira, pro Neilton seguir com ela, Gabi. Acerta então, desfaz o esquema com 3 zagueiros e aí tira o Marcinho, que eu falei que tinha sido anulado pelo Pacheco, coloca o Marcelinho e sai esse zagueiro para entrar o Giovanni Augusto. Também é um homem de meio campo para melhorar essa articulação, trabalhar melhor essa bola para tentar assustar então o Guarani. 2 minutos e meio passado o segundo tempo, o Bugre está vencendo 2-0 em cima da Chape. A Chapecoense vai tocando bola no campo de defesa. Recebe ali pela direita o Foguinho, dá uma manobrada. O Marlone dá a seta para ele jogar a bola na esquerda para o zagueiro que é o Eduardo Doma.
deixa com o Neilton, fez a tabela para Carvalheira. Rafael Carvalheira, 2 na marcação, ele tenta passar do Pacheco, vai na bola, cai, tenta recuperar, vem a ajuda do Pacheco ali pro Gabriel Bispo, sai jogando a zaga do Bugre, tentativa de ligar o contra-ataque com o Caio Dantas, fica caído o jogador do Guarani, fica sentindo, a arbitragem não parou o jogo não, mandou seguir. Com isso vem trabalhando bola a equipe da Chapecoense pela meia direita, Foguinho faz o passe na tentativa de tabela com Marcelinho, deixou pro Marcelo Júnior, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, invadiu, caiu, arbitragem, o juiz ele coloca o braço pra frente, dá a impressão que ele marca pênalti, mas ele quer dizer segue o jogo, Adriano Almeida, com isso não aconteceu nada. É muito estranha essa marcação aí, no momento em que o jogador da Chapecoense depois toma cartão amarelo, já confirmo quem tomou, Léo Santos reclamando bastante, mas no lance anterior não vi pênalti não em cima do Marcelo Júnior, na verdade, não achei pênalti. O cartão amarelo da Chapecoense foi para o zagueiro Cauã. Cauã então leva amarelo, Caio Dantas ainda tá no gramado, sentindo bastante dor nas costas. Famosa lesão da vitória, como diria em outros tempos Gabi Castro, André. É você na CBN participando com a gente aqui, mandando sua mensagem pelo WhatsApp para o 19991869070. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela carona aqui com a CBN. Você que escolhe a CBN para acompanhar o futebol de Campinas. E hoje tem também mais futebol. A gente terá os últimos minutos de Santos e Avaí. À noite, Corinthians e Fluminense. Tem muito futebol para você aqui na CBN neste sábado. Amanhã, domingo, tem clássico Palmeiras e São Paulo. Você não perde nada aqui na CBN. Cartão? Pois não. Só corrigindo, Guarizo, o cartão foi para Giovanni Augusto e não para o zagueiro Cauã, como eu tinha dito anteriormente. Nossa, isso é uma novidade, Giovanni Augusto tomando cartão, hein, gente? E o VAR tá analisando, né? Um possível pênalti para a Chapecoense. No lance anterior, em que possivelmente foi calçado o jogador da Chape. VAR analisando, né? Já teve um no final do primeiro tempo, que também foi para análise e na ocasião não deu em nada. E agora muita demora no VAR para cima do lance. Enquanto isso, a gente gira o placar, porque o toque do Futebol Globo CBN marcou tempo e placar de jogo, você confere aqui. 5 minutos e meio, segundo tempo, Série B em Chapecó, 0 para a Chape. Guarani. 2 para o Guarani. Central da bola. Antônio Lupe. E o Avaí abre o placar para cima do Santos em plena Vila Belmiro. Giovani, aos 38 minutos, coloca o time catarinense na frente do placar. Avaí 1, Santos 0. Pela Série A, o Atlético Mineiro vai vencendo o Cuiabá por 1-0. Estamos ligadinhos aqui na Série D do Campeonato Brasileiro, porque a Inter de Limeira vai vencendo Nova Iguaçu por 1-0 fora de casa e garantindo vaga para as quartas de final da Série D. Futebol Globo CBN. Jogo reiniciado, não teve pênalti marcado para Chapecoense, não. 6 minutos do segundo tempo, 2 para o Guarani, 0 para a Chapecoense. Vai trabalhando bola Chape no campo de defesa, fica com ela o Cavalheira, tá carregando, vai tocando curtinho ali no campo defensivo, Eduardo Doma. O zagueiro Cauã tenta sair jogando, dá seta para um lado, dá seta para o outro, nada de errado acontece para pelo menos o Guarani ficar bem na marcação. Neilton tem que voltar para buscar jogo, para recomeçar para a Chape, volta lá atrás com o goleirão Gabriel Gasparotto, que dá um balão na bola, ela vai direto pela linha lateral, lá no campo de defesa do Guarani, do lado direito. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Guarani tenta sair jogando, a Chapecoense vem buscando o campo de ataque, o Marlon vem para dar um chute na bola, não consegue fazer o domínio, ela sai, posse da Chapecoense pela esquerda do campo de ataque, gol na rodada, central da bola em forma, Antônio Lupe. Isidro Pita, de pênalti, empata o jogo para o Cuiabá. Cuiabá 1, Atlético Mineiro também 1. E lá em Porto Alegre não, em Caxias do Sul, Tassiano, a lei do ex entra em ação. Coloca o Bahia na frente do Grêmio. Bahia 1, Grêmio 0.
E aqui a Chapecoense tenta sair jogando, lançamento muito forte, Gabriel Bispo domina no peito, domina pro Guarani, fica com ela, recebe de volta do Pacheco. Abre o jogo na meia direita pro Marlon, a marcação chega, ele volta, Pacheco faz o passe, tentativa de tabela do João Vitor, ganhou a jogada, passou do Doma, invadiu a área pela direita, cruzamento no peito do Cauã. Corta o zagueiro da Chape, vai recuperar o Gabriel Bispo, mas a bola fica fácil pro Cauã, que toca na frente para tentar acelerar o jogo. Giovanni Augusto brigou o ex-bugrino, aliás, tá porta-mala cheio o Giovanni Augusto, hein? Fez o passe na esquerda pro Neilton, recebeu de volta Giovanni Augusto, abriu pro Marlone, é o Foguinho que tá na bola, bem demais o Ayrton para fazer o desarme. Tem chance de contra-ataque o Guarani, Ayrton limpa o lance pra direita, toca pra Marlon, são 4 contra 3, 4 da Chape contra 3 do Guarani. Volta o jogo, Marlon pro Ayrton, prefere tocar curto, já tira a velocidade do lance, o Guarani segura no campo de ataque. João Vitor foi pra cima do Carvalheira, preferiu voltar o jogo pro Pacheco, toca no meio pro Matheus Bueno, bom passe pro Caio Dantas na entrada da área, rolou pro Ayrton, não tem espaço pra bater, devolveu, Caio Dantas invadiu, bateu, gol! Camisa 99 pra sair do chão, a torcida do Bugre ligada no Futebol Globo CBN. Uma tabela muito bem feita, a busca pelo espaço, a inteligência do Ayrton, a posição do centroavante para girar, olhar onde o goleiro tá, bater de pé esquerdo e balançar a rede na Arena Condá. O Bugre flechou de novo! Caio Dantas diz no pé, hoje sempre Guarani! O placar da Arena Condá agora marca 3 para o Bugre, 0 para a Chapecoense. O detalhe do gol é seu, Adriano Almeida. Um gol para desmontar todo o esquema que o técnico tcheco tinha armado para esse segundo tempo da Chapecoense. Os jogadores do Guarani tocavam inteligentemente a bola perto da grande área. E aí aceleraram em busca do gol. Quando essa bola chega nos pés do Caio, vai para o Ayrton, que encontra depois o Caio Danta, que olha o Guarani. Já cortou a zaga, pode seguir, Dri. Ayrton encontra o Caio Dantas, que entrou de uma maneira muito inteligente no meio da zaga, no meio de 2 defensores da Chapecoense, e aí quase da marca do pênalti, um chute forte, rasteiro, sem chances para o goleiro. O Guarani encaminha muito bem essa primeira vitória fora de casa, e o Caio Dantas chega à artilharia da Série B juntamente com Anselmo Ramon, com 8 gols. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere aqui com a gente, tempo e placar de jogo. Tá ligando o rádio agora, Bugrino, 11 minutos do segundo tempo, Série B em Chapecó. Chapecoense 0. Guarani 1, 2, 3 para o Bugre. Central da bola. Antônio Lupe. Finalzinho de jogo lá em Nova Iguaçu e a Inter vai vencendo o Nova Iguaçu por 1-0 pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro vai empatando com o Cuiabá em 1-1. E o Grêmio, em intervalo de jogo, vai perdendo lá em Caxias para o Bahia, 1-0 para o Tricolor de Aço. A Chape tenta diminuir o prejuízo na direita, jogada do Marcelo Júnior para cima do Ayrton, ajudando a defesa ali. A bola vai para fora, escanteio favorecendo a Chape. É pelo lado direito, a gente vê uma certa cara de desânimo nos jogadores da Chape, hein, Adriano Almeida? E não é pra menos, né? 3-0 em casa, numa fase terrível da Chapecoense. Tem um escanteio agora, é o Marlone que vem pra cobrança. De pé direito, do lado direito, bateu a meia altura, o desvio de cabeça do Caio Dantas, ajudando a defesa. A bola fica lá perto da bandeira de escanteio, vai o Caio Dantas, briga com o Marlone. Segundo o juiz, tudo normal, cruzamento na área, cabeçada do Eduardo Doma. Ela vai direta pra fora, apenas tiro de meta para o Guarani, sem pressa nenhuma, o time do Bugre. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Acaba de ser divulgada a imagem do VAR, foi falta.
Mas fora da área. E aí o VAR não pode interferir, por isso que não foi pênalti para a Chapecoense quando a partida ainda estava 2-0, né? Fora da área, não tem essa interferência. Agora, Guarizo, que aula do Guarani, né? 13 minutos do segundo tempo, é uma aula do Guarani para cima da Chapecoense. Tá demonstrando um entrosamento, jogadas bem trabalhadas, com tranquilidade, efetividade do seu sistema ofensivo, se sobressaindo diante do sistema defensivo da Chapecoense, com 3 zagueiros, com 2 zagueiros. O Guarani é muito superior à Chapecoense, vence merecidamente, e este Guarani com esta atuação está vivíssimo na Série B, viu? Dos jogos que eu vi do Guarani na Série B, não consegui ver todos, mas esse é o melhor, sem dúvida. Né? Junto com o do Brusque, que fez 1-0 e merecia ter goleado o Brusque aqui no Brinco de Ouro, são as 2 melhores partidas do Guarani num curto espaço de tempo, né? Em 3 jogos, as 2 melhores atuações. E vem a Chapecoense para tentar diminuir, vai o Marcelinho pro cruzamento, a bola bate nas costas do Ayrton, que já puxa o contra-ataque, acelera o Guarani em busca do 4º gol, deu seta pela direita, o Marlon preferiu tocar na esquerda, o Ayrton pro cruzamento rasteiro, passou por todo mundo, o Marlon chegou, bateu na trave! O gol praticamente aberto, a bola bate na trave. Eram 3 contra 2, uma chance claríssima do Guarani chegar a 4-0, mas essa caprichosamente não entrou, Adriano Almeida. Um contra-ataque gigantesco puxado pelo Guarani, e eu vou classificar como azar, porque essa bola veio cruzada e o Marlon tinha que fazer aquilo mesmo, chapar de primeira com um gol vazio. E aí, a hora que ele fez isso, a bola vai bem no meio do poste mesmo, evitando o que seria o 4º gol do Guarani. E a Chapecoense tenta retomar o ataque, Perotti domina, vai pra cima do Matheus Bueno, cai, pede falta, o juiz da vantagem, Neilton abre na direita pra Marcelinho, arriscou de fora e mandou em Joinville essa bola. O erro de finalização do Marcelinho vem corroborar o que você acabou de dizer, Dri. Os jogadores da Chape demonstrando desespero nesse momento. É algo que a gente já vinha vendo nessa temporada do Guarani, que agora parece que mudou a chave e a Chapecoense precisa realmente se ligar nesse resto de temporada, porque corre seríssimos riscos aí mesmo. O Tcheco chegando agora vai ter muito trabalho. Agora, Guarizo, só uma informação interessante. Guarani nessa temporada, juntando o Campeonato Paulista e Série B, só conseguiu 3-0 na terceira rodada do Campeonato Paulista, quando lá em Itu também fez 3-0 sobre o Ituano. Foi a única vez no ano que o Guarani conseguiu uma vantagem aí por 3-0 em algum jogo. E eu agradeço ao Mariolani, que continua com aquele site com tudo sobre o Guarani, sempre muito atualizado. Muito legal mesmo, é sempre a colaboração de todo mundo. Vem a Chape pela direita, tentativa do Marcelo Júnior, cruza dentro da área, Léo Santos rebate, coloca a bola para fora. Escanteio favorecendo a Chape, mais uma vez na direita, Adri. Pelo lado direito, agora, a Chapecoense é muito mais incisiva por ali. Vai vir um cruzamento para a área, os defensores do Guarani, todo mundo dentro da grande área. E quem vai para a cobrança é o Marcelo Júnior, de pé trocado, de canhota lá na direita. Todos os jogadores do Guarani dentro da pequena área, praticamente cercando ali o goleiro Vladimir. Vai para a cobrança, jogou dentro da área, corta de cabeça o Léo Santos, estava o Perotti engatilhado para cabecear. Ela volta na tentativa do Neilton, mas chega cortando bem o Ayrton, abrindo o jogo do lado esquerdo. Do lado direito de ataque do Guarani, fica sentindo o Pacheco. Agora ele cai. A arbitragem marcou a falta e vai subir um cartão aí. É um cartão amarelo pro jogador Carvalheira da Chapecoense, porque realmente pegou o tornozelo do lateral direito Pacheco ali, a canela, na verdade, né? Pacheco sentindo muitas dores, mas já vai conseguir se levantar para seguir no jogo. Também agora nenhuma pressa. E Guarizo, o Guarani segue administrando muito bem a partida, viu? Mesmo com 17 minutos, o Marlon perdeu um gol feito, né? Acertou a trave. Se jogasse no contrapé do goleiro da Chapecoense, faria este gol. Ele tentou jogar reto onde o goleiro estava. Mas uma partida muito tranquila do Guarani até aqui, 3-0, com autoridade, jogando bem, criando oportunidades e precisa continuar assim até o final. Não pode deixar que um golzinho colocar a Chape no jogo, não.
E a Chape sai jogando no campo de defesa. Curtinho ali, o zagueiro Eduardo Doma fica com ela. O Guarani até adianta a marcação agora, aproveitando aí a pouca confiança dos jogadores da Chape. Sai jogando o Cauã pelo lado direito. Já deu seta ali pro Marcelinho. Preferiu driblar o Caio Dantas e levar a bola pela meia direita. Tocou na frente pro Perotti fazer a tabela. Deixou com o Giovanni Augusto. Abriu na ponta pro Marcelo Júnior. Marcelo traz pra perna esquerda. Tenta cruzar, tenta bater direto. Não sei o que ele tentou fazer, mas seja o que for, a bola ficou na mão do goleiro Vladimir, Adriana. Ficou fácil, tranquila, depois da jogada pelo lado direito. E o Guarani não fica só tocando a bola de lado, não. Tá sendo muito vertical, ó, já tá no ataque com o João Vitor. João Vitor domina na ponta direita, faz o passe no meio pro Gabriel Bispo, tem espaço, abre o jogo na esquerda pro Jefferson, Ayrton já abre na frente, pede a bola, recebe, tá de costas pra marcação, por isso ele tem que voltar pro Jefferson, que recomeça. Agora o Guarani vai ganhando um pouquinho de tempo com o Léo Santos, voltando pro goleiro Vladimir, vai fazendo, vai jogando bobinho contra o atacante Perotti. Douglas Bacelar faz o passe curtinho ali no meio pro Gabriel Bispo, abriu pro Marlon, na meia direita, joga na ponta pro João Vitor, recupera a bola e que porcentagem de passes, hein? A gente via aquele time do Guarani queimando a bola no pé, agora tocando muito bem. O Gabi Castro já citou o entrosamento do time no jogo de hoje. Impressionante como subiu a qualidade desse time depois da chegada do Alan Al, hein? E aí com bom posicionamento também, Guarizo, porque este entrosamento, ele passa também pelos jogadores dentro de campo estarem no lugar certo. Então, você sabe onde está o Matheus Bueno, o Gabriel Bispo entrou muito bem no meio campo e olha aí pela ponta direita. Pela ponta direita o Marlon volta o jogo pro Bispo, prefere recomeçar o jogo lá atrás com o Léo Santos no círculo central. É o penúltimo homem, deixa com o Matheus Bueno, ele sempre joga mais de costas mesmo para recomeçar uma jogada, deixa curto o Pacheco, Guarizou. abre o jogo na ponta pro João Vitor, tentou a tabela com o Marlon, chegou cortando o Doma, Neilton ficou no chão, Marlone tenta puxar o contra-ataque, toca curtinho pro Marcelo Júnior, tá marcado por 4, é pra você falar, Adri. Chapecoense vai mexer em dose dupla de novo, hein? Mário Sérgio e Tomás já prontos para entrar. Tcheco vai fazendo ali o que pode e o que não pode para tentar pelo menos um golzinho e se recolocar no jogo. Pela direita, jogada do Marcelinho, rolou pro Giovanni Augusto, chutou de fora, o chute sai mascado, a bola vai pela linha de fundo, apenas tiro de meta favorecendo o Bugre. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 20 minutos e meio, segundo tempo, Série B em Chapecó. Chapecoense 0. Guarani 3 para o Guarani. Central da Bola. Antônio Lupi. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí vai vencendo o Santos por 1-0 na Vila Belmiro em intervalo de jogo. E deixa eu mandar um grande abraço aqui, na verdade, é um elogio pra você, viu, Guarizo? Excelente narração do Marco Guarizo. Quem mandou foi o Emerson. E só mais uma participação daqui a pouquinho no próximo giro. Muito obrigado, grande abraço, Emerson. Vem trabalhando bola Chapecoense mais uma vez pelo lado esquerdo do campo de ataque. Carvalheira, o novo capitão do time, rola a bola pro Neilton. A marcação do Pacheco vai para cima do Neilton. Boa jogada ali do Giovanni Augusto. Recebe a bola de volta e recomeça no campo defensivo com o zagueiro Doma. Doma deixa pro camisa número 30, o Tomás que acabou de entrar já. Adriano Almeida confirma, vem trabalhando bola a Chape, o zagueiro Cauã se aventura no ataque, rola na direita pro Marcelinho, calibrou o cruzamento, jogou na área, Neilton tentou bater de primeira, ela foi pela linha de fundo, confirmando as alterações então, Adriano Almeida. Duas mais uma vez processadas pelo técnico tcheco, foram embora o camisa 8, Marlone, e também o 9, Perotti. Os dois estão fora para as entradas do 89, Mário Sérgio, e também o camisa 30, Tomás. 4 alterações feitas na Chape, temos metade do segundo tempo praticamente, Gabi Castro, e o Guarani tá tão encaixado que o Alan Al nem mexeu ainda. E nem precisa, agora impressionante, né, como o Marlone caiu na carreira, né, era um jogador muito promissor no Vasco da Gama, meio campista, Cruzeiro, um meia insinuante, foi caindo, desapareceu na partida, não jogou absolutamente nada contra o Guarani, sorte do Bugre. Perotti também muito limitado centroavante, entra o Mário Sérgio, que até então era o titular da equipe, mas vinha sem rendimento, né, 5 jogos
já sem balançar as redes, mas é o artilheiro ainda da equipe. Olha o erro da Chape, quase que o Guarani consegue finalizar no carrinho, acertou a bola ao Doma. Segue, Gabi. E do lado do Guarani apenas pelo cansaço. A partir do momento que alguém não aguentar mais, aí faz a substituição, aquele famoso 6 por meia dúzia. Mas taticamente o Guarani faz uma grande partida até aqui. Tentativa de fazer a fila ali do Tomás, a zaga do Guarani corta. Douglas tá apertado, vai dar um balão na bola, ele chutou com meia força, ela bateu no Neilton, mas sobrou pro Ayrton, que foi trabalhar lá no lado direito do campo de ataque. Recupera a Chape, Neilton tenta sair jogando, recebe a falta. Falta pra cima dele do Marlon e tá amarelado, camisa 8 do Bugre, autor de um dos gols, Dri. Cartão amarelo pro Marlon, né? Ele puxou realmente a camisa do jogador da Chapecoense. Marlon amarelado. Eu lembro aqui que 2 jogadores do Bugre hoje pendurados, Vladimir e Douglas Bacelar, ainda não levaram cartão, mas se levarem, ficam fora do próximo jogo. E o próximo jogo é pesado, contra o Santos no Brinco de Ouro, quarta-feira. Jogo bastante difícil. Na quarta-feira você vai acompanhar aqui na CBN. Vai pra bola, Giovanni Augusto joga dentro da área, corta de cabeça o Léo Santos, ela vai sobrar ainda dentro da área, dá uma injeção na bola pra tirar ela de lá o Jefferson. Voltou pro Cauã, zagueiro que não foi pra área mesmo sendo muito alto, rolou a bola na direita pro Marcelinho. Recomeça com Tomás pela ponta direita, vem a Chapecoense, fica sem espaço, ele tem que virar o jogo na esquerda pro Carvalhais. Carvalhais não, Carvalheira. Vai tocar a bola o Giovanni Augusto, cruzamento na área para o desvio de cabeça. A bola bateu por último no jogador do Guarani. Foi não, Marcelinho tá falando que não, apenas tiro de meta marcado para o Bugre. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Tiro de meta para o goleiro do Guarani, o Vladimir. Sem pressa nenhuma, o goleirão do Bugre. A torcida da Chape quietinha, também não tem nem aquele xingamento pro goleiro na hora de bater o tiro de meta. 3-0 contra, o torcedor só fica lá para não perder o valor do ingresso, né, Gabi? Exatamente, apenas acompanhando a partida, esperando, né, alguma coisa diferente acontecer, mas sem muito ânimo. É o 7º jogo da Chapecoense sem vitória, 5ª derrota e 2 empates neste período. Queda livre, aquele viés de baixa que eu citei antes da partida começar. Era o Guarani no viés de alta e a Chape no viés de baixo, e foi o que aconteceu, né? O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. 25:30, segundo tempo, Série B, em Santa Catarina. Chapecoense 0 para Chape. Guarani 1, 2, 3 para o Bugre. Central da bola. Antônio Lupe, informação de gol. E tem festa na cidade de Limeira. A Inter venceu Nova Iguaçu por 1-0 e garantiu vaga para as quartas de final da Série D. A Inter segue viva em busca em uma vaga na 3ª divisão do futebol brasileiro no ano que vem. Futebol Globo CBN. Parabéns, torcedor da Inter. Quem sabe, né? Um projeto aí a longo prazo, chegar na Série C, pensar numa Série B, como estão os times de Campinas também. A Inter, que já há alguns anos está estabelecida na Série A1 do Campeonato Paulista. Muito legal esse resultado da Inter de Limeira. Aqui tem falta para o Guarani, falta batida para trás, sem pressa nenhuma. Douglas toca a bola curtinho para o Léo, na esquerda para o Jefferson. Vem buscar o Matheus Bueno. De novo o Jefferson no campo defensivo. Gabriel Bispo domina o Bispo. Toca curtinho pro Bueno. A Chapecoense tenta subir a linha. A bola volta lá pro goleiro Vladimir. Deixa com o Douglas na direita. Vem pressão do Neilton. Ele toca no Pacheco. Recebe de volta. Agora fica com a bola o Douglas, corre para cima do atacante, consegue tocar na direita pro Ayrton, rolou a bola pro Marlon no meio, ganhou o espaço, chegou a marcação, ele preferiu recomeçar com o Matheus Bueno, abre o jogo na meia esquerda para Caio Dantas, autor do 3º gol do Bugre, é isso mesmo, tá ligando o rádio agora, 3-0 Guarani em Chapecó, tentativa de jogada do Caio Dantas, falta do Foguinho em cima dele, pela minha anotação Foguinho já tem amarelo, então o árbitro deixa quieto, até porque tem troca também, Adriano Almeida. O árbitro nem olhou para o lado para cogitar um outro cartão. No momento em que o Guarani faz a primeira alteração, o quarto árbitro levantou a placa ali sinalizando o Ayrton. O Heitor é que está ali na beira do gramado
E acho que será o Ayrton mesmo. O João Vitor tá também sentado ali, com cara de muitas dores, mas por enquanto apenas Ayrton, camisa 30, deixa o gramado para a entrada do 2, lateral direito, Heitor. Esquema Abel Ferreira, colocar um lateral como ponta para segurar as investidas do adversário, Gabi Castro? Dobra de lateral, até porque neste caso, eu não sou muito favorável, né? Mas aqui os atacantes do Guarani que estão no banco de reservas estão sem rendimento. Então até por isso ele faz a troca, tem uma troca dupla no Bugre também, né? Que já a Adri vai informar pra gente, mas entra o Heitor para aguentar este fôlego também, já tá 3-0 no marcador, então é um Guarani que não precisa se expor, então tá correto a alteração neste caso. Já a gente vai confirmar aqui no Futebol Globo CBN. Tá na lateral Pacheco, recebeu a bola do Douglas agora no campo defensivo do Guarani. Fez o passe, tentou sair jogando o Gabriel Bispo, a bola bateu no jogador da Chape, que é o Tomás, vai ali brigar com o Douglas, a bola vai para fora, lateral favorecendo a Chapecoense. Adriana Almeida, vamos confirmar então as alterações? Sim, além da primeira que eu já falei, da saída do 30 Ayrton para a entrada do camisa 2, Heitor, mais uma mudança no Bugre. João Vitor, 19, deixa o campo bastante desgastado, para a entrada do 77, Marlon Maranhão. É estreia do Marlon Maranhão? Não, ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Vila Nova no meio da semana. Mas ainda é uma incógnita, né? O jogador do Guarani, pra gente poder avaliar, veio, né, do futebol português, então é acompanhar o rendimento do Marlon Maranhão e essa dobra do Heitor, né, que é um lateral de origem, mas não precisa se expor o Guarani, já vence por 3-0, então quando precisar ele tem essa qualidade para chegar ao ataque, para se defender ele fica ali perto do meio campo, deixando o Pacheco na lateral direita como se fosse um zagueiro. E o Guarani vai se defendendo, a Chape vai trabalhando bola pelo círculo central, domínio do Tomás, abre o jogo na direita para o Marcelinho. A marcação do Maranhão chega nele, ele toca mais aberto ali pela ponta direita para o Marcelo Júnior. Recebe Marcelo Júnior, vai para cima do Maranhão, Guarani fechadinho, tem que recomeçar tudo o time da Chapecoense. O Guarani vai segurando um excelente resultado, 3-0 fora de casa. Trabalha a bola pela esquerda, Chape, Carvalheira fez o passe para o Neilton. Volta o jogo para o Carvalheira, o Guarani com 3 marcando ali o lado esquerdo do ataque da Chape. Recebe Mário Sérgio, o Giovanni Augusto que está na bola, o Mário Sérgio se movimenta lá na frente, fica com ela o Carvalheira. Volta o jogo, recomeça com Cauã. Guarani no último terço do campo, os 11 jogadores. E a Chapecoense vai tocando bola. A Chapecoense vai tentando abrir o espaço. E o Bugre segura. O Bugre vai trazer para Campinas 3 pontos importantíssimos. Como disse o Gabi Castro, está na briga. Tá ainda na Série B. Chapecoense toca a bola, tentativa do Mário Sérgio, rolou pro Foguinho dentro da área, encaixa a bola, Vladimir. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Vamos atingindo a marca de 31 minutos. Segundo tempo, Série B em Chapecó. Chapecoense 0. Guarani 3 para o Guarani, 1, 2, 3. Central da bola. Antônio Lupi. Lá no Castelão, o Mirassol sai na frente do Ceará. Lucas Ramon marcou o gol do Leão. Mirassol 1, Ceará 0. O Santos vai perdendo para o Avaí por 1-0 na Vila Belmiro. Já pela Série A do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Cuiabá empatam em 1-1 e o Bahia vai vencendo o Grêmio fora de casa por 1-0. Futebol Globo CBN. Esse jogo entre Santos e Avaí você vai acompanhar os minutos finais aqui na CBN, logo depois de Chapecoense e Guarani. Tem escanteio, Bugre pela esquerda, cobrança do Marlon, a bola viva, cabeçada na trave, voltou, caiu Dantas de bike! Gol! Do Bugre, do Guarani! Caio Dantas, camisa 99, 31 minutos do segundo tempo.
A bola que bateu na trave depois do escanteio. Sobrou pro Caio Dantas, que tava de costas. Deu uma puxeta ali, vale até o exagero de falar que foi uma bike. Pro Caio Dantas colocar no fundo da rede mais uma vez. Um lance acrobático do centroavante do Bugre. E o placar agora marca 4 para o Guarani, 0 para Chapecoense. O Bugre flechou de novo. O detalhe do gol é seu, Adriano Almeida, 4-0. Nem o bugrino mais otimista esperava. Absolutamente que não, né, Guarizo? E esse escanteio cobrado pelo Heitor, essa bola resvalada, veio na cabeça do Gabriel Bispo, cabeceou na trave. A hora que ela volta, o Caio Dantas não tinha o que fazer além dessa puxeta. E ele conseguiu fazer de maneira muito bem feita. O Guarani faz 4. O Caio Dantas assume a artilharia isolada da Série B. E é o placar mais elástico do Bugre no ano. E acho que o Caio Dantas saiu, não, né? Quem tá saindo é a torcida da Chapecoense. Viu o Paraíso em campo. Vamos confirmar já. A gente confirma a alteração no Guarani. Podemos confirmar já. O Caio Dantas fez o gol e foi embora. Sim, foi embora. Além, o Caio Dantas e Matheus Bueno, os dois deixam o gramado para as entradas, então, do Anderson Leite com a camisa 5 e o Lucas Paraíso, que tem a 7. Agora já vai poupando os jogadores o Alan Al. Quarta-feira tem Guarani e Santos, como já informou o Antônio Lupe. Vem trabalhando bola ao Bugre. Que goleada fantástica do Guarani em Chapecó. Do lado esquerdo, o Jefferson domina. Já deu seta por ali o Paraíso. A bola vai para ele. Tá de costas, tentou girar para cima do zagueiro. Vem cortando no campo de defesa o Doma. Dá um balão na bola, ela vai para fora. O lateral favorece o Guarani. A torcida da Chapecoense incrédula com essa goleada. Gabi Castro, e olha que teve bola na trave, hein? Era pra ser mais, hein? E é a melhor atuação do Guarani no ano, não é nem no Campeonato Brasileiro da Série B, é no ano. A forma como o Guarani tá jogando é uma vitória pra lavar a alma, pra mudar a chave, pra dar moral, pra dar confiança. E no gol, o recurso do Caio Dantas, né? De costas pro gol, mas foi rápido, foi inteligente, conseguiu virar o corpo pra fazer esse gol aí de puxeta, de meia bicicleta. Bela atuação do Guarani, irreparável. Sistema ofensivo do Guarani funcionou muito bem. Sistema defensivo do Guarani funcionou até agora. Meio campo com o Gabriel Bispo, com o próprio Matheus Bueno. Que partidaça do Guarani, é para deixar o torcedor muito animado. E vou repetir, o Guarani está vivíssimo na Série B. Tentativa pela direita do Marcelo Júnior, o desvio ali do Anderson Leite, escanteio do lado direito para a equipe da Chapecoense. O Bandeira tá ali conversando com o jogador, é aquela resenha dentro da área. Deu a impressão que tinha alguém jogando alguma coisa no jogador da Chapecoense. A torcida tá brava, mas não tá jogando nada não. Escanteio para cobrança do Marcelo Júnior. Pé esquerdo, lado direito, bateria antiaérea do Bugre formada dentro da área. Todo mundo ali dentro da pequena área. Bate o Marcelo no peito, Paraíso coloca para fora. Mais um escanteio favorecendo a Chape à direita do campo de ataque. Vai mais uma vez para cobrança o Marcelo Júnior. Guarani postadinho ali, apostou no contra-ataque, virou o primeiro tempo 2-0 e já vence por 4. Bola fechada! Podia fazer um gol olímpico, mas se não tivesse o Vladimir tão esperto ali para encaixar essa bola, mas foi venenosa com gente na frente, viu, Dri? Fechadinha ali, talvez se fosse um pouco mais alto ia complicar para o Vladimir, mas ele pegou tranquilamente, já repôs a bola. Bugre bonito na frente, goleando na Arena Condá, 4-0. Muito bonito na frente, agora perdeu a bola o Bugre na rebatida, ficou com o Giovanni Augusto na meia esquerda, parou a arbitragem do impedimento do camisa 10 da Chape. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Sem pressa o goleiro Vladimir para bater a falta para frente. E aí, Gabi Castro, volta Luan Dias depois? O que acontece? Ei. Volta, né? Ele era o titular, ele vinha também numa boa exibição. Eu acho que quando você tem atletas que estão há muito tempo no banco de reservas, eles entram e dão conta do recado, é tudo que o treinador quer, ele ganha mais uma opção. Se o Guarani tiver
necessitando, por exemplo, contra o Santos, ele sabe que pode contar com o Marlon ali nessa posição, caindo um pouco pelo lado esquerdo, podendo jogar um pouco centralizado também. Então, são opções para o técnico Alan Al. Ele precisa de banco de reservas. Para o Guarani sair da lanterna, sair da zona de rebaixamento, é com a força do elenco. O Guarani já encontrou um time, agora está faltando encontrar um elenco e hoje deu uma boa amostra, atletas do banco de reservas. O Léo Santos foi bem na zaga, o próprio Marlon foi bem marcando gol no dia de hoje. Então é isso, acho que o Guarani precisa contar também com o banco de reservas para poder sair da zona e dessa situação incômoda. Mexeu. Vamos lá, Adriana Almeida. Mais uma alteração no Guarani, saiu justamente o Marlon, autor de um dos 4 gols do Bugre hoje. Marlon tá fora para a entrada do camisa 21, Lucas Araújo. Guarani vencendo por 4-0 e os autores dos 4 gols já deixaram o campo. Os dois times já fizeram as 5 substituições. O Guarani tenta sair para o contra-ataque. Volta a Chapecoense a ficar com a posse de bola na esquerda. Vira o jogo, Neilton no círculo central para o Tomás. Encara a marcação do Paraíso. Ganha a jogada. Leva para o pé direito. Ajeita para o Foguinho. Foguinho na intermediária. Faz o passe na direita buscando o Marcelinho. Vem a marcação para cima do Marcelinho. Ele prefere recomeçar o jogo com o Doma. Eduardo Doma toca na direita para o Rafael. Na esquerda, perdão, para o Rafael Carvalheira. Deixa com o Neilton, vai trabalhando bola Chapecoense, também já não tem tanto ímpeto para marcar o gol de honra não, cruzamento para dentro da área, muito ruim, a bola vai para fora, apenas tiro de meta, favorecendo o Guarani. O time da Chapecoense não consegue acertar nada e a gente vê na expressão dos jogadores, o Tomás falou alguma coisa ali que não dá para repetir não, Dri. Tá todo mundo nervoso, né, Guarizo? E não é por menos, né? A Chapecoense num momento muito ruim. Nós, torcedores brasileiros, que temos um carinho especial por esse clube depois de tudo o que passou aí 8 anos atrás. E a Chapecoense que tem uma parada dificílima na sequência depois. Se o Guarani pega o líder Santos, a Chape também vai ter jogo difícil, porque pega o América Mineiro fora de casa, lá em Minas Gerais. E o América hoje, 4º colocado, também é um dos times com futebol mais consistente aí dessa Série B. Falaram que essa Série B ia ser menos difícil por não ter Grêmio, por não ter Vasco. Não é bem assim, né, gente? Não ter Cruzeiro. Os times grandes ainda fazem... os times da Série B atualmente são grandes também, Gabi Castro. Com muitas dificuldades, né? Se esperava o Sport Recife, o Goiás, até o Coritiba brigando pelo acesso, mas o que nós estamos vendo são times organizados administrativamente, brigando na parte de cima da tabela. Caso do Novo Horizontino, caso do Mirassol. Então é uma Série B de muito equilíbrio mesmo. E vem a Chape tentando diminuir o placar com o Giovanni Augusto. Toca na esquerda para o Neilton, perto da grande área. Ele tem que pedalar para dentro. A marcação chega nele do Pacheco, por isso tem que voltar o jogo para o Tomás. Tomás abre na meia direita para o Cauã. Encontrou do lado direito a tentativa de jogada do Marcelo Júnior. Se livrou do primeiro, cruzou para dentro da área. Tira de cabeça Douglas. Vai brigar pelo rebote Heitor, mas quem fica com ela é o Carvalheira. Abre na esquerda, recebe de volta. Carvalheira, calibra o cruzamento, joga dentro da área. Foi muito mal calibrado. Apenas tiro de meta favorecendo o Guarani. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. 40 minutos e 40. É Série B, Campeonato Brasileiro em Chapecó. Chapecoense 0 para Chape. Guarani. Conta comigo. 1, 2, 3, 4. 4-0 pro Guarani. Central da bola. Antônio Lupi. É uma pequenina correção aqui, porque um site disse que foi gol do Mirassol, mas eu confio no GE. Foi gol do Ceará. Luiz Otávio contra. Agora bagunçou tudo de vez. Luiz Otávio a favor. O Mirassol tá vencendo por 1-0 o Ceará. Que confusão que o pessoal tá fazendo. Vê as escalações aí, se não tem Luiz Otávio nos dois times. Eu tenho a impressão que sim. Não. Não? Só tem Luiz Otávio no Mirassol. O site SofaScore tinha colocado que o Mirassol estava vencendo por 1-0. O GE disse que estava o Ceará vencendo por 1-0, mas não. O Mirassol tá fazendo 1-0 no Ceará. E a Chapecoense chega para diminuir para fora! Para
fora do chute do Mário Sérgio. Veio trabalhando bola a Chape, veio encurralando a defesa do Guarani. A bola bateu no Douglas, que ficou perdida. Depois caiu ali, o Marcelo Júnior ficou pedindo falta. Depois da defesaça do Vladimir, que rebateu pra frente. O Mário Sérgio chutou pra fora. Adriana Almeida, quando não é dia, também nada dá certo, hein? Nada dá certo, né? O Marcelinho já podia ter feito gol num chute forte, rasteiro, porque o Vladimir bateu uma roupa ali, né? Pegou, soltou, e aí no rebote vem o jogador da Chape que perde um gol incrível ali, o Mário Sérgio chutando pra fora. Ainda assim houve um desvio do jogador do Guarani, a Chape tem escanteio a seu favor. Eu não vi o desvio, mas o escanteio tá marcado. E como é feia essa falta de grama dentro da área, né? Como parece que os times estão jogando num pasto. Tem escanteio, a Chapecoense agora pelo lado esquerdo. Vai pra cobrança por ali o Marcelo. Ou melhor, o Tomás. Tomás bateu a meia bomba, a bola viva dentro da área, cortou o Douglas em cima do companheiro Jefferson, a bola vai pra fora. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Na cobrança de escanteio, a Chape do lado direito, Marcelinho ergueu, corta de cabeça o Léo Santos, fazendo uma grande partida o zagueiro do Guarani. Recupera a Chape, o último homem é o Cauã, chega o Heitor para marcar. Cauã consegue ficar com a bola, toca na esquerda para o Marcelo Júnior, recebe pela lateral, Marcelo calibra o cruzamento, joga dentro da área, ela bate na zaga do Guarani, vai sair pela linha de fundo, mais um escanteio para a Chape, que vem apertando nesse final em busca do gol de honra, Adri. E o Guarani também parece já muito satisfeito, né, e muito tranquilo na partida, afrouxou um pouco a marcação. A Chapecoense, obviamente, vem para cima, tentando ao menos um gol de honra. Escanteio pelo lado esquerdo, Marcelo Júnior na bola. Marcelo Júnior de canhota do lado esquerdo, vai pra cobrança, jogou no primeiro pau, tentativa do Mário Sérgio, corta mais uma vez o Léo Santos pro Guarani, bate de cabeça o Heitor, tenta puxar o contra-ataque com o Anderson Leite, caiu por ali, vem brigar o Heitor, na velocidade, apostou corrida com o Tomás, melhor pro jogador da Chape, que volta com o goleirão, que é o Gabriel Gasparotto. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Chapecoense no campo defensivo, bola com Tomás, carrega, fica com ela, vai levando pelo lado esquerdo o Guarani fechadinho, só contando os minutos para acabar o jogo e voltar para casa com essa goleada, com essa grande vitória por goleada 4-0 em cima da Chape. Agora a falta do Heitor em cima do Neilton. Uma falta um pouquinho mais forte, melhor para o Heitor, que ficou barato para ele, hein, André? Porque pegou forte aí a perna direita do Neilton, e aí depois ainda fala que vai na bola, né? Muito cara de pau o jogador de futebol. Mas é falta para o Chapecoense. O Guarani talvez até com uma estratégia aí, parando cada jogada para ir ganhando alguns segundos que vão levar até essa importante vitória. Atingimos 45 do segundo tempo, 4-0 pro Guarani. Tá ligando o rádio, Bugri? Não é isso, 4 pro Bugri, 0 pra Chape. Bola dentro da área, tirou o Douglas, voltou pro chute do Marcelinho. Eu nem vou te chamar, Adriano Almeida, porque já vazou no ar o nossa do Gabriel Castro. Não tem nem o que falar, né, desse chute. Os jogadores da Chape também já dão sinais ali de que abandonaram, né? Estão ali apenas para fazer o tempo correr, saírem de campo. A torcida muito brava. A gente vê ali os torcedores que permanecem na Arena Condá, todos bem próximos ali ao alambrado, né, ao gramado. Realmente ali com muitos gritos de ordem, chamados. Agora a TV coloca 1 minuto de acréscimo. Mas... E é isso mesmo. E é isso. Encerra o jogo, apita o árbitro. Fim de jogo em Chapecó. Chapecoense 0, Guarani 4. Vamos passar para você os gols aqui, ó. Aos 3 minutos do primeiro tempo, o João Vitor fez 1-0. Depois, aos 24 do primeiro tempo, o Marlon fez 2-0 para o Bugre. Aos 8 do segundo tempo, Caio Dantas, 3-0 para o Guarani. E aos 32 do segundo tempo, um gol de Pucheta, o 4º do Bugre, marcado também pelo Caio Dantas. 4 para o Guarani, 0 para Chapecoense. Devolvendo o comando do Futebol Globo CBN Campinas para você.
na central da bola, Antônio Lupe. Grande Marco Guarizo, parabéns pela narração. Um ótimo domingo pra você, Guarizão. Adriana Almeida, que vitória maiúscula. E qual é o próximo compromisso do Guarani? Maiúscula mesmo. O Guarani vem com moral e motivação para encarar o Santos na próxima quarta-feira às 19 horas. No Estádio Brinco de Ouro, nessa partida terá novamente os retornos de Matheus Salustiano e Luan Dias, que hoje cumpriram suspensão. Ninguém suspenso, ninguém saiu contundido. Expectativa é que Alan Al tenha muitas opções para formar esse time contra o Santos. E o torcedor da Chapecoense tá em cima do túnel que dá acesso ao vestiário, porque tá saindo... Ih, será que ele vai invadir? Deus do céu, como já dizia José Arnaldo Canezin. Que situação da Chape, mas a Chape não importa. O que importa é o Guarani. Que vitória, Gabi Castro, rapidamente. O que significa esse resultado pro Bugre reagir dentro da Série B? Significa que o Guarani conseguiu dar a volta por cima, com o técnico Alan Al, conseguiu colocar uma equipe, uma formação. Agora a gente consegue enxergar o Guarani, que tem entrosamento, que tem bom posicionamento, criação de jogadas, marcação, pressão quando precisa. Então é um Guarani que de fato entrou no campeonato, vem nesse viés de alta, com a vitória diante do Brusque, já com o Marcelo Cordeiro, depois consegue uma vitória consistente contra o Vila Nova, não sofreu em nenhum momento, conseguiu anular tudo do Vila que estava brigando pelo G4. Hoje um campeonato, um duelo que é do Guarani, da zona de rebaixamento, fora de casa e vence por 4-0. Dá muita moral. O Guarani entrou no Campeonato Brasileiro da Série B, subiu na hora certa, tá conseguindo agora reagir e faz um confronto agora diante do Santos com muita moral, joga no Brinco de Ouro, tenho certeza com o apoio do torcedor, é torcida única pela determinação que existe, então tenho certeza que na quarta-feira, às 7 horas da noite, o estádio vai estar com um bom público apoiando o Guarani, porque a torcida tem que estar satisfeita e agora tem que fazer a parte dela para a equipe sair dessa situação. Ainda é muito difícil, ainda é muito complicado, mas o que o torcedor, o que a comissão técnica, a diretoria, os jogadores precisam enxergar é o hoje, é o momento, e o momento agora é do Guarani. Vem de vitória contra o Vila Nova, vem de vitória fora de casa contra a Chapecoense. A situação na tabela de classificação é uma outra história. Isso aí vai sendo construído rodada a rodada. Hoje o Guarani tá nesse viés de alta, jogando bem, goleando o adversário e sem sofrer. Não sofreu contra o Vila e não sofreu hoje em nenhum momento contra a Chapecoense. Deu uma aula de posicionamento defensivo, de controle de meio campo e de um ataque praticamente fatal. Quase todas as vezes que o Guarani chegou, ele marcou o gol. Quando não marcou, o Marlon acertou a trave. Então esta exibição do Guarani, ela é animadora para a sequência da competição, Antônio Lupe. Grande Gabi Castro, bom final de semana, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Até a próxima para você, Antônio Lupe, Adriana Almeida, Marco Guarizo e a todos que estão nos acompanhando. Valeu, Dri, bom final de semana. Ótimo final de semana para você e para todos. Valeu, gente, vem chegando aí a CBN Rede pra gente acompanhar aí os minutos finais, por enquanto, da vitória do Avaí pra cima do Santos na Vila Belmiro. Oscar Ulisses chega agora na CBN. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do